Salve, salve família do Me Engana Não, graças a Deus estamos aqui no episódio 18 do Me Engana Não, com muita fé, muita saúde. Hoje mais uma vez aqui com o nosso querido Diogo Shire. Fala aí, Dioguinho. Muita fé, muita saúde, hoje com muita segurança, né? Muita segurança. Deixei meu carro lá na porta com os vidros abertos, carteira no banco, de boinha. Tem dinheiro na carteira? Tô com 5 mil no bolso aqui, só que não, mas tranquilo. Hoje, quando me contaram convidado, eu já vim sossegado. Falei, hoje não tem perigo. Hoje a gente, se tem alguma coisa que a gente está aqui no programa hoje, é seguro. Porque a gente tem a honra e o prazer de receber aqui o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda. E aí, Rodney, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer mesmo. Obrigado, prazer é nosso, né? Rodney, e assim, o Diogo falou um negócio que é interessante. Vamos entrar nesse assunto, porque a segurança pública no governo do Caiado melhorou muito, né? Os índices de assalto, de roubos à caminhonete aqui em Goiânia foi um negócio assustador que baixou, né? Caíram todos os índices de crimes graves, caíram de maneira muito contundente. Posso dizer até históricos. As reduções são sem precedentes na história de Goiás, e nenhum outro estado conseguiu a redução de índice que nós conseguimos aqui em Goiás nesses 3 anos, vai fazendo 3 anos e meio agora, porque as reduções continuam. Tá? Então, todos os assaltos, por exemplo, os roubos, caíram. O de carro é um dos que chama bastante atenção, porque em Goiânia, até 2018, só em Goiânia, só na capital, roubavam-se mais ou menos de 30 a 35 carros por dia. Por dia, sim. Por dia. Sim, 2018. Era tenso mesmo. 2018. Tem uma caminhonete aqui em Goiás, a diesel. Era uma aventura. Era querer ser assaltado. Hoje o número está em 5 carros roubados por dia no estado, nos 246 municípios do estado de Goiás. E, assim, mais de 80% de redução. Então, muito mais. Era 35 só em Goiânia? Só em Goiânia. Hoje são 5 em média no estado, sendo que vários dias não temos nenhum roubo e quase todos os roubos e furtos são recuperados. Então, e quais foram as estratégias para poder chegar nesse índice tão baixo, né? Parece uma mágica, né? Se a gente for falar em números, é impressionante. Os colegas secretários de segurança, quando a gente ia nas reuniões, eu contava esse número para eles ficavam brincando comigo, olha, você está indo muito para Araguaia, está pescando muito, isso aí não existe essa história, não. O que nós fizemos aqui? Nós estabelecemos primeiro uma segurança técnica no estado. Assim, então, valorizamos o mérito, reorganizamos a casa. Só para dar um exemplo, assim, se você pegasse até 2018 o mapa de Goiás, colocasse as manchas criminais em cima e colocasse o mapa de efetivo, distribuição de efetivo, você ia ver que estava tudo distorcido. Nem sempre aquele local que demandava mais efetivo tinha efetivo. Em compensação, aquele local, aquela localidade, cidade, enfim, que apoiasse os governos anteriores, ali tinha um grande número de efetivo. Então, nós tivemos que reorganizar isso. No início até deu bastante trabalho, porque alguns municípios não entendiam essa necessidade, mas depois que as coisas começaram a funcionar, foram se encaixando, a gente começou a avançar. Tivemos um eixo importantíssimo, que é a valorização da inteligência policial. Tivemos um outro eixo, que é o combate às organizações criminosas, às quadrilhas. Então, não era só prender o puxador, falando ainda em roubo de veículo. Não era só prender o puxador, era prender o receptador, era prender aquele que encomendou o roubo, e aí desmontar o poderio econômico dessas pessoas. Ali na Canaã, por exemplo... O famoso roubal. Exatamente. Ali foi um dos primeiros locais que nós batemos. Né? Tinha uma quadrilha ali que já operava há mais de 20 anos. 20 anos recebendo o carro. Uma organização criminosa, na essência. Essa eu tive até a oportunidade de ir junto com o pessoal da Polícia Civil para a gente prender. Né? Uma madrugada dessas, no início de 2019.
Então, só essa ação, com mais algumas, já acalmou os números. E fizemos também um trabalho que aparece pouco, mas que a gente tem que valorizar, que é o trabalho de reorganização e redisciplinamento do sistema prisional. O sistema prisional, para vocês terem uma ideia, há muito tempo no Brasil deixou de ser escola de crime. Antigamente falava, não, o indivíduo entra lá, já sai pior. Não. Hoje, a maioria dos presídios brasileiros, e aqui em Goiás hoje é uma exceção, eles são QGs de crime, quartéis generais de crime. É ali que se montam as quadrilhas, é ali que se montam as facções, é dali que se partem a maioria das ordens para execução na rua. E nós cortamos esse linhagem, essa ligação criminosa que a maioria dos presos tinham com a rua, principalmente aqueles com PIB criminal mais alto. Eles podem cometer o crime com segurança, né? Porque ele está num lugar que ele já está cometendo crime, não tem como ele ser preso, que ele já está preso, né? Dali ele não está à vontade, né? O raciocínio é esse mesmo. Eu lembro, na época daquela intervenção no Rio de Janeiro, que o ministro amigo nosso, Raul Jugman, me chamou para trabalhar com ele primeiro. E aí eu tinha outros projetos, mas conversei bastante com ele sobre isso. E falei isso que eu estou falando para vocês, negócio do crime. Ele perguntou para mim, vai dar certo essa intervenção? Eu falei, não vai dar, ministro. Tá? Antes de começar, eu já vou lhe avisar. Mas por quê? Porque eles estão começando de frente para trás. E essa situação, Rio de Janeiro principalmente, tem que começar de trás para frente. Como? Derruba o sistema prisional, reorganiza, valoriza os bons policiais penais, afasta aqueles que estão de alguma forma comprometidos e a partir daí a gente começa a trabalhar. Por quê? Vai uma comunidade daquelas, vai Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, vai lá, troca de tiro, bala perdida, aquele desgaste tudo, prendem o líder, quer dizer, levam ele para um presídio. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia lá, só que com uma diferença. Vai ser vigiado pelo Estado e bancado pelo Estado, né? Alimentado pelo Estado, tudo pelo Estado. Então eu falei uma frase para ele que depois ele adotou. Eu falei, ministro, o problema hoje da segurança pública do país está muito mais no portão da penitenciária para dentro do que para fora. E nós, mais uma vez, comprovamos isso aqui em Goiás. Eu também sou adepto assim, da gente começar nessa questão do sistema prisional de cima para baixo. Como é de cima para baixo? O mais grave para o menos grave. Por muitos anos a gente se preocupou, o país se preocupou, e uma preocupação justa, em fazer a reinserção do indivíduo na sociedade. Eu sou o seguinte, aquele quanto mais, aquele líder de facção, aquele cara carregado de crime, ele tem que primeiro cumprir a pena dele. E cumprir a pena. Não é ir para uma colônia de férias com os amiguinhos dele e continuar dando ordem. Com 1000 saidinhas, né? Não, se a gente vai começar a falar depois de proposta, eu dou 15 para vocês. 15 dispositivos legais hoje que ou facilitam a saída ou impedem a entrada. Né? Então, o país, não é à toa que o Brasil é o país da impunidade. Sim. Por quê? Porque o cara, ele sabe que se ele cometer um crime, se ele tiver um advogado mais ou menos habilidoso no processo, ele não chega nem a entrar na cadeia. Né? Ele vai enrolando o processo até a prescrição varrer a pretensão punitiva do Estado. Agora, mesmo aquele que não tem condição, ele sabe que se ele for condenado, por exemplo, a 30 anos, vai ficar com muito esforço, não? Com muito esforço, 1, 2, 3 anos, com muito esforço. Isso se, está demorando mais que esse período. Aí tem um saidão, uma saidinha, ele não volta, e acabou. Então, esse ordenamento jurídico garantista que nós temos nas leis criminais é que dificultam muito o trabalho da polícia, dificultam muito o trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, do Estado, do Poder Público de uma maneira geral, porque a gente tem que ficar
provando culpa, e ao final, quando a gente consegue provar a culpa, ou a pretensão punitiva caiu, ou ele vai ficar uns dias na cadeia e pronto. Vamos pra rua. Não, a gente chega a alguns absurdos, você falou do Rio de Janeiro. Primeiro que eu acho que o Rio de Janeiro, para dar jeito naquilo ali, tem que explodir e chamar a gente de novo, porque ele é complicado. Mas enfim, teve uma operação agora no presídio no Rio de Janeiro, lá que o Sérgio Cabral tá preso, e acharam contas de restaurante caro, vinhos caros. E aqui em Goiás, teve acho que não vou me lembrar a data, mas se eu não me engano foi em 2018 ou 2017, que tinha o Cabelo, lembra do Cabelo? Você ficou sabendo desse Cabelo? Esse Cabelo era um líder de gangue que morava dentro do CEPAG, preso, e que ele tinha construído, chegou ao absurdo, você deve ter ficado sabendo dessa história, ele construiu uma sala íntima lá para ele, e fazia churrasco, e era um rolo doido. E teve uma fase em Goiânia que soltou um áudio dele ameaçando, dizendo que ia parar a Goiânia, e esse áudio rodou nos WhatsApp, as pessoas falando para todo mundo que eles estavam em guerrilha com uma outra gangue, tinha morrido alguém da gangue dele, e vazaram um áudio para a sociedade dizendo que não era para ninguém sair de casa, que o pau ia comer. E foi bem claro, e a cidade entrou em desespero. Você ficou sabendo desse episódio? Não fiquei sabendo, mas também não é uma coisa incomum. É o tal do toque de recolher, não é coisa incomum nos estados brasileiros, na maioria dos estados brasileiros, não. Aqui nós pegamos um presídio em Planaltina, estava quase pronto, conseguimos finalizar ele, e lá, um presídio hoje para 400 vagas, e elencamos as inteligências das polícias, não só as estaduais, mas as federais também, inteligência do Ministério Público, fizemos um levantamento e elencamos os 200 principais líderes. Eu não gosto nem de usar essa expressão líder, porque acho que... Os principais bandidos. Criminosos do Estado, né? Que davam mais trabalho, vamos colocar assim. E jogamos para lá. Tudo lá. Então, fizemos um comboio, levamos 200, eu tive até a honra de comandar esse comboio. Foi um anfitrião, né? Falou, vem cá, moçada, papai vai levar você. Era um dos gargalos que nós tínhamos. Daí colocamos lá, com apoio do Poder Judiciário, com apoio do Ministério Público, e cortamos assim, o presídio assim, são 2 presídios como se fosse um espelho. Então são 200 vagas para um lado, tudo que tem um lado tem do outro. Colocamos uma facção de um lado, a outra facção do outro, não se comunicam, e trabalhamos só com 200 vagas, metade das vagas, para eles ficarem mais isolados possível. Não permitimos lá visita social. Íntima, esquece. Não, íntima. Aliás, íntima é uma invenção jurídica de algum iluminado em algum tempo, porque não tem lei que regulamente, não tem nenhuma lei que regulamente visita íntima. Tanto que aqui no Estado, assim, com a pandemia nós proibimos e agora não deixamos voltar. Né? Tá tendo pressão. Gera um avanço também para outras. Não, ali é terrível. Né? Então, e aí colocamos o PIB criminal do Estado lá. E aí cortamos cerca de 2/3 da atividade criminosa deles. Enfrentamos outros problemas, um que você citou agora, tal da POG, o Denis Guimarães, deve ser o tal do habitat do Cabelo. Ele morreu, foi assassinado dentro pelos amiguinhos. Pelos amiguinhos. O que é a POG? Eu fui lá. Né? Era um presídio que desde a década de 60, quando foi construído, está dando trabalho. Um presídio que só tinha uma entrada, então assim, e de 3 pavimentos. Com uma entrada só. Então, 1, 2, 3, acho que tem umas 4 ou 5 alas, cada uma dominada por uma facção. E qual era o problema? Assim, era difícil fugir? Era. Difícil fugir, mas também era impossível entrar. Né? Então, lá eles estabeleceram o bunker deles. Quem mandava eram eles. Então, o que nós fizemos? E o acesso ao telhado, ao terraço, era livre. Você está falando do CEPAIGO, né? CEPAIGO. Porque são vários presídios ali, né? O antigo CEPAIGO são vários presídios. Tem a CPP, tem
semiaberto, e tem esse que é o mais antigo. Aquela estrutura mais antiga lá ficou famosa na época do Parejo. Sim, da rebelião. Exatamente, foi lá, uma das rebeliões que teve lá. O Jordevar veio aqui e falou isso. Que no início da rebelião, foi justamente, ele cobriu todo o caso, todo mundo já sabia que as autoridades entravam pelo mesmo, e tinham que sair pelo mesmo lugar, não tinha outro lugar para sair. Mesmo portão, né? Mesmo portão. Um erro de gerenciamento terrível ali, mas, enfim, teve as consequências e a gente vai aprendendo com isso. Gerenciamento de crise é isso, né? A gente aprende com os erros, muito mais do que com os acertos. E aí, fechando lá em cima, né, o acesso lá só para os policiais penais e por fora do presídio, com rota de fuga, com tudo. E aí resolvemos retirar os presos. Primeiro uma ala, né? Dessa ala nós tiramos 1.183 presos num dia só, espalhamos a maioria para as demais unidades do Estado, né? E botamos no chão, literalmente. Derrubou e fez outro. O que achou de arma, droga, celular, chip, dinheiro, assim, tudo que você pensar, se você der uma pesquisada na internet, acho que essa operação foi antes da pandemia, foi no 2020, eu acho, início de 2020, troço assim... QG do crime, igual você falou. E entra, aí acabamos, reformamos, abrimos, derrubamos uma ala, separamos aquele troço, tiramos tomada de dentro das celas, enfim, e estamos devolvendo, agora estamos no outro lado. Mas olha, nós passamos acho que uns 2, 3 meses ainda achando tive que levar detetor de metais para passar as paredes, para achar. Então, outro gargalo que nós enfrentamos. Um outro atrás das cantinas. Tá? Tinha cantinas no CPP, lá na POG. Cada preso podia movimentar até R$3.000 em espécie por mês nessas cantinas. Então, você imagina o que isso virou. A Polícia Civil fez 2 operações lá dentro. As 2 somadas foram mais de R$1 milhão em espécie apreendido. Cortamos. Isso aí também. Então, deu uma reorganizada, uma redisciplinada muito boa. Muito boa. Com isso, nós, os policiais penais, passaram a ter efetivo controle do sistema. Né? E esse controle está ajudando a gente a manter esses bons níveis de redução de violência que nós temos. Porque, por exemplo, assim, um preso resolveu mandar executar o inimigo dele na rua. Uhum. A polícia militar, a polícia civil, descobriu. Tá? Então, no outro dia, Planaltina. E tudo que eles não querem ir para Planaltina. E aí eu deixei bem claro, e na nossa cúpula da segurança, falou o seguinte, presídio goiano não é lugar de liderança. Presídio goiano é lugar de se cumprir pena. Ponto. Quer a liderança? Temos uma vaguinha para você lá, por isso que trabalha com a metade da capacidade. Temos uma vaguinha para você lá em Planaltina. Lá está sobrando vaga. E lá não entra nada. Tudo é fornecido pelo Estado, as visitas são por parlatório, né, com telefone e tal. Ali, assim, tem pressão para tudo que é lado, enfim. E esse método aplicado na POG, por exemplo, porque você falou que foi recolhido muitas armas, houve uma reforma e uma separação. Mas e o controle após para essas armas não voltarem? Também. Você falou que recuperou depois. Também. Estamos com body scan, estamos com tudo bem instalado lá, tá? Visita íntima proibida. Agora a gente começou, coisa de 1 mês, 2 meses, eu saí há 2 meses. Um pouquinho antes de eu sair, a Polícia Penal baixou uma portaria, voltando às visitas, mas de maneira como se diz, agendada, né? Número limitado de pessoas, distribuídas por um dia, pela semana, para não ter congestionamento, para dificultar também a entrada de coisa indesejável ou até fuga, ou algum outro tipo de situação. Então, isso é uma das coisas que a gente não mostra
mas que estão dando um resultado muito bom também. Aliado a isso, a eficiência dos nossos profissionais, que são de excelência, quer dizer, um somatório, você me perguntou no início, é um somatório que está dando certo. Rodney, e um crime que estava assustando o estado inteiro, que é aquele, eles chamam do Velho Oeste, né? O Novo Oeste. Novo Cangaço. Que o pessoal vai na cidade interior, a gente teve isso em Santa Helena. E acho que foi bem emblemático, foi um dos primeiros, assim, né? Foi um dos primeiros anos de governo. No nosso governo teve. De Santa Helena? Não, foi estouro de caixa eletrônica em Santa Helena, eu lembro. Tá? Nós estamos com 0 Novo Cangaço. 0. Naquela modalidade de... São Paulo tem muito, né? Goiás, eu não lembro. São Paulo, Paraná... Pois é, aquele de Santa Helena que fez uma mega operação de caçada lá... Foi roubo. Foi roubo de estouro de caixa eletrônica. Foi estouro de caixa eletrônica. Isso depois de ter muitos, a gente ter quase um ano sem nenhum, estourou aquele, o pessoal foi lá e conseguiu resolver. Tá? Quantos daqueles delinquentes, que eu acho que bandido tem que ser tratado pelo nome. É bandido ou é delinquente? Se você quiser escolher, fica à vontade. Da idade que for, né? Quantos daqueles bandidos sobreviveram? Eu acho que nenhum. Porque corre, e eu acho isso... eu acho que para a mãe do bandido é muito triste ela escutar isso, mas para uma população de bem, que tá preocupada com seu filho, ir na escola, isso é música para os ouvidos. Eu sou bem claro nessa minha posição. E ficou bem latente no Brasil inteiro que os bandidos começaram a fugir do estado de Goiás. Né? Eles não queriam vir para cá. É mais ou menos assim. Alguns crimes teve esse Santa Helena, então assim, ia até o último. Teve de carro forte, também assalto de carro forte, acho que é Goiânia, Paranápolis daqui, que também não sobrou ninguém. Mas isso faz um tempinho já. O que é assim? É o tal do que o pessoal, uma partezinha mínima da imprensa e alguns esquerdopatas aí que entendem que o criminoso é um cidadão da comum. Sociedade, não sei o que e tal. Podemos falar até um pouquinho sobre isso, que eu também já debati muito com eles. Na hora que for batendo direitos humanos, vocês me falam que eu vou subir as mangas aqui. Não, porque... não precisa nem bater, porque ele já... Vamos lá. O que acontece? Assim, é o tal do confronto. No início do governo, assim, nós tínhamos uma decisão, e temos até hoje uma decisão judicial de 2016, que nos permite classificar os dados a serem divulgados. Um dos dados que não se divulgava e que a gente manteve também restrito foi o número de confrontos. E não é porque nós temos nada para esconder, absolutamente nada, até porque todos os confrontos são comunicados ao Ministério Público, são comunicados ao Judiciário, instaura-se procedimento disciplinar, e aqueles que a gente constata que não foram confrontos, os policiais têm a devida punição. Isso aí, assim, ninguém está aí para passar a mão na cabeça de ninguém. O que a gente não quer e ainda não quer, é que criminalize a atuação da polícia. Criminalize. Eu vou te falar, assim, no início o grupo me chamou, porque só tem que divulgar e tal. Eu falei assim, não, tudo bem, topo divulgar. Tá? Primeiro vocês me esperam pelo menos uns 30 dias para fazer a verificação, né? E a verificação se dá no inquérito policial, o militar e o civil, tá? E depois a gente faz as contas. Mas eu não vou divulgar fora de contexto. Como assim? Vocês têm que divulgar junto, por exemplo, com o número de prisões flagrantes. Tem que divulgar junto, por exemplo, com o número de abordagens feitas pela polícia, junto com a ficha criminal de cada um desses confrontados. Não. E policial feridos também, né? Ninguém lembra, né? Tudo. Aí eu lembrei até do assunto lá de Fortaleza, lá do Ceará. Do Rodoviário Federal? Eu queria até entrar nesse assunto. Isso, vamos entrar assim. Aí sabe quantas abordagens, em média, só a Polícia Militar faz por ano, registradas no RAI, no Registro de Atendimento Integrado? Cerca de mais de 1 milhão. 1 milhão de operações. Sabe quantas quadrilhas, em média, foram debeladas nesses 3 anos, primeiros 3 anos de governo? Cerca de uma quadrilha a cada 3 dias. 3 dias.
Isso eles não querem colocar. Se você colocar 1 milhão, e daí colocar o número de confrontos, vai sumir. Vai sumir. Se colocar o número de confrontos que deu algum problema, aí desaparece mesmo. Aí eles não querem. Aí eu falei, então não topo. Não sei o que. Problema de vocês. Problema de vocês. Eu tenho meus protocolos. Vocês têm protocolo de vocês, eu tenho meus protocolos. Meu protocolo é esse e pronto. Falei com o governador, deixa pra lá. Falei, tá, e vamos embora. E estamos trabalhando. Assim, não há um número... se comparado com a quantidade que esses policiais trabalham, o número é zero. É zero. Rod, e entrando nesse assunto, semana passada a gente teve 2 casos emblemáticos, né? Os 2 foram da Polícia Rodoviária Federal, né? Teve um que, numa abordagem, o bandido sacou a arma de um dos policiais e matou os 2 policiais. E teve um outro, os 2 no Nordeste, teve um outro, agora se não me engano, no Ceará, né? Os 2 no Ceará. Que numa abordagem, na minha opinião, extremamente equivocada ali da polícia, não na abordagem, né? Mas de colocar o rapaz ali, porque estava andando de moto sem capacete, na viatura da polícia, com gás lacrimogêneo, e o cara morreu asfixiado. Depois ele já foi, assim, depois que ele já tinha sido abordado com o joelho no pescoço, assim, caso isolado, né, Bruno? Porque a gente sabe... Não, é isso que eu quero saber. Mas é isso que eu quero já saber. Tinha abordado com o joelho, já tinha apanhado, sim, mas e voltou na câmera. É isso que eu quero saber. Vamos colocar aqui os 2 casos, tá? Para analisar. 2 tragédias. Duas tragédias. O mais recente, que o pessoal está batendo muito. Né? O rapaz lá que tinha problemas mentais e tal, os policiais fizeram aquela abordagem. Não tem manual nenhum. Eu dei aula durante muito tempo na Academia Nacional da Polícia Federal. Não tem, e conheço as academias, sim, não tem manual nenhum que fale que você vai ter que jogar quem quer que seja no camburão, né, no cubículo, e fechar e jogar gás lá e tal, para acalmar, não sei. Assim. Foi um desastre. Esses policiais acabaram com a vida de um inocente? Sim. Acabaram com a vida deles também? Sim. Porque eles vão ser demitidos. Não tem como. E possivelmente respondam criminalmente e sejam condenados também. Está claro para mim isso. Está claro. Então, assim, as polícias de um modo geral, são as instituições que mais punem os seus próprios servidores. São mais punem, aplicam punições administrativas, mais mandam embora, mais prendem. Eu tive o desprazer já de prender colega, já na sala ao lado. Tá? Mas assim, isso é porque assim, se eu tenho orgulho da minha instituição, eu não deixo que o outro faça nada contrário a ele. Tá. Os policiais morreram. Mas só te perguntar antes, para não perder o ponto. Esse segundo caso, você acha que esse erro, né, que eles cometeram, esse exagero, né, foi um exagero ali na abordagem, tá ligado ao primeiro caso? Por exemplo, o primeiro caso, os caras já foram abordar, falaram, nosso colega mataram, não vou pegar mais pesado. Você acha que tá ligado? Não sei. Não tenho nem elemento para avaliar isso. Mas vamos colocar a abordagem, tá? A abordagem geral, da sociedade de modo geral. Uma parte da sociedade de modo geral. O rapaz morreu, enfim. Já apareceram advogados para a família, já apareceram entidades de direitos humanos internacionais cobrando, exigindo. Hoje eu vi que o ministro da Justiça, até meu amigo Anderson Torres, também da Polícia Federal, foi convocado para uma comissão no Congresso para explicar isso. Os dois policiais que morreram, será que alguém visitou a família deles? Ninguém lembra. Alguém sabe o nome deles? Nem divulgado foi, né? Nada. Agora, tem alguma entidade que foi lá dar assistência para as viúvas, para os filhos, para as mães, não sei nem qual a família dele? Não. A OAB foi lá, se apresentou para dizer, olha, estamos aqui, o Greenpeace. Cadê o externo? Por quê? Porque é aquela questão de criminalizar a polícia. Sim. Tá? Assim, não estou aqui defendendo a ação dos 3 policiais, né, que mataram o rapaz.
mas eu queria o mesmo tratamento para os policiais que morreram. É isso que eu fico batendo. Tá? É isso, assim, nós temos família, eu sou policial de carreira, estou há quase 40 anos na polícia, meu pai era policial, era agente da Polícia Federal, meu saudoso pai, enfim, assim, e nós, se a gente não cuidar da gente mesmo, somos esquecidos. E essa inversão de valores está presente em cada canto da sociedade. Vou te dar um exemplo, aquela menina que morreu esmagada lá no Carnaval Carioca. Sim. No Rio de Janeiro, né? Tá? Alguém queimou o pneu por causa dela? Alguém queimou? Se fosse uma viatura que atropelasse. Aí você... O mundo caía, não é? E por que não? Quem é que patrocina o Carnaval do Rio de Janeiro? Bicheiro, traficante. Vamos botar claro. Coitadinha. Agora vamos mostrar a mulata sambando. Tá? O próprio carro foi pra pista, né? Matou a menina e foi pra pista o carro. Então, com sangue tá na hora da gente começar a equilibrar essa conta. Nós não defendemos. Mas é já antigo, né? Demais, cara. Mas tá na hora de mudar. Eu vejo essa indignação e a população do mundo todo é indignada com isso há muitos anos. Por quê? É igual você falou, tem uma operação, o policial toma um tiro no olho. Se o policial não morrer, se ele tomar um tiro no olho é como se ele tivesse tomado um arranhão. Não, ele tomou um tiro no olho, ele perdeu um braço, policial. Quando isso não é nada pra ele. Agora, o malandro, o vagabundo, se mata o vagabundo, aí você vê lá na televisão lá os direitos humanos, que é treino, advogado. Ele vira trabalhador. Aí a mãe, o dono de casa. O dono de casa. Aí quando ela termina de chorar, a bala perdida sempre é da polícia. Você puxa, Rô. Né? Você já viu alguma bala perdida de traficante? De bandido, né? Não, aí você puxa a ficha dele. Meu filho, né? Você gosta de falar estudante. Já matou, tem 10 homicídios, 5 sequestros, 4 passagens por tráfico, 12 passagens por furto, formação de quadrilha. O cara já matou umas 50 pessoas lá, amigo. Mas aí na hora é o estudante, é o coitadinho. E aí tá livre. Entendeu? E tá livre. Livre. Porque a nossa legislação criminal hoje é garantista. Hoje, quem tem direito e garantia nesse país é o criminoso. Nós, pessoas de bem, temos deveres e obrigações. Assim, a sociedade está de cabeça para baixo. Ou a gente inverte, ou a gente não vai ter sociedade como o Rio de Janeiro já não tem. Já não tem. Assim, o cara que mata 500 vezes ainda está livre, lógico que tem alguma coisa errada na nossa legislação, que é competência do Congresso Nacional. A competência exclusiva para mexer em legislação processual e penal é o Congresso Nacional, os senhores senadores, os senhores deputados federais. Nosso Código Penal é de 1940. Nosso Código de Processo Penal é de 1941. Mudou pouca coisa de lá para cá. Não, o mundo é outro. O Brasil, a sociedade é outra, pelo amor de Deus. E nós estamos ainda alicerçados nisso. E por que ninguém muda? Porque não existe vontade do Estado em mudar. Eu acho que para mim é claro isso. E Rodney, não, sem problema nenhum. Mendanha atendeu aqui, né? A esposa dele. Sem problema nenhum. Quer atender? Não. Só saber se eu começo urgente. Vamos lá. Desculpa. Não, imagina. Aqui depois eu edito ali. Rodney, e você começou... você é de Brasília? Você nasceu em Brasília? Sou de Brasília. Aí você formou em Direito e virou delegado da Polícia Federal, não é isso? Eu fui, assim, minha história na polícia é um pouco mais longa. Eu fui 12 anos da Polícia Civil do DF. Fui 10 anos agente e 2 anos delegado. E depois fiz concurso e fui para a Polícia Federal. Então... sou de Brasília, minha esposa é de Brasília, meus meninos, 3 deles, tenho 4, são de Brasília, um deles que eu fui secretário em Pernambuco também, e a Raquel chegou grávida lá, ele nasceu o cabinho da peste nosso lá, mais novo, com 16 anos, que tocou o celular aqui, e ele, então eu fui para o Espírito Santo, né, o pessoal acha que eu sou de lá, para ser secretário de Segurança. Foi no finalzinho, no início do século, finalzinho de 2002, início de 2003. E ele era complicado também, hein? Ali foi uma barra. Ali era o exemplo da infiltração
do crime organizado nas instituições públicas. Ali era terrível. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Contas, Tudo. Poder Executivo, nem se fala. Poder Executivo, nem se fala. Então, nós fomos lá nessa missão com o ex-governador Paulo Artum, eu fui 7 anos secretário dele lá, 2 mandatos. E a gente conseguiu fazer um processo longo, pesado, tá? Só lembrar que em março de 2003, a gente tinha nem 4 meses de governo ainda, mataram o juiz Alexandre Martins de Castro Filho nas ruas de Vila Velha. Nesse dia tentaram me matar também, foi a primeira vez. Isso tá até em um livro que nós escrevemos, eu e o parceiro do Alexandre, o Dr. Carlos Eduardo, do pré e pós-morte do juiz Alexandre. Tá? Então, e mesmo assim, foi muito pesado. Só para vocês terem uma ideia, uma das decisões de vir para Goiás com a família toda, foi tentar recuperar um pouco uma normalidade de vida. Né? O meu último dia de segurança, de escolta policial de segurança no Espírito Santo foi no dia 1º de janeiro de 2019, quando eu peguei meu carro, botei para a estrada para vir para Goiás, eu e um dos meus meninos. E o da Raquel, da minha esposa, e dos meus meninos foi no dia 12, 13, que eles deram a carona para eles para o aeroporto, para eles poderem vir para cá. Então, assim, meus filhos mais novos, por exemplo, não sabiam o que era andar sem segurança, sem escolta. Então, a gente veio aqui para restabelecer um pouco da normalidade de vida e para voltar para casa, né? Porque nós somos aqui da região. Né? Brasília, a gente fala que é o quadradinho do Goiás. Então, você foi 7 anos secretário de Segurança do Espírito Santo? Fui 7 anos, fui deputado estadual. Lá também você foi deputado estadual? Fui o mais votado da história lá do estado. E fui prefeito municipal também, prefeito de Vila Velha durante 4 anos. Você chegou a ser... Cheguei a ser executivo prefeito. Lá? Foi. Fiquei 2 anos no Legislativo Estadual. Me ajudou muito a entender a importância dessa sinergia entre executivo e legislativo. Um não sobrevive sem o outro. Não. Mas quando deu 2 anos eu falei, basta. Até porque a minha área criminal, a competência é praticamente zero, ou é zero, por parte da Assembleia Legislativa. Né? Então, me candidatei a prefeito, me elegeram, fui para lá. Assim, foi também uma experiência... Você ficou os 4 anos? Fiquei 4 anos. Perdi a reeleição, foi uma experiência em termos de gestão, assim, que você, assim, não tem paralelo, ser prefeito municipal, mas ao mesmo tempo, familiar de vida, acaba. Terrível. Se você leva a sério isso, é muito difícil. E a política de Vila Velha, do Espírito Santo de Vila Velha principalmente, era uma política viciada. Tanto que, assim, eu consegui romper com quase todo mundo da política e tive 8 candidatos contra mim na reeleição. Perdi a reeleição, tá? Até hoje me dá vontade, quando eu lembro disso, de ajoelhar, botar a mão no céu e agradecer, porque eu pegaria essa pandemia toda, pegaria tudo, saí sem nenhum tipo de escândalo, de mácula, de nada na gestão. Pelo contrário, minhas contas já foram todas mais que aprovadas. Na última eleição, quem se elegeu no meu lugar foi um inimigo político meu. Aí, na última eleição, um vereador que tinha sido meu secretário, que foi candidato e deu uma surra no meu sucessor. Surra na urna? Na urna. Deu mais de 70% no segundo turno. Tá? Amigo nosso, amigo meu lá. Mas tentaram de tudo que é forma me levar para ser candidato de novo. Eu até brincava com eles, falei assim, vamos levar uma caravana aí de lideranças, pastores, vocês vão voltar de ré, porque eu não topo mais. Então fiquei lá, vim para cá, né, e estou por aqui, e agora estou me animando para tentar enfrentar mais uma frente de luta, que é essa que eu já adiantei aqui da modificação, da atualização, da modernização dessa legislação criminal. O Brasil clama, né? Nós, operadores do direito, clamamos, né? Roger, e antes da gente entrar nessa parte... Operadores da segurança, perdão. Eu queria que você nos contasse um pouco como é que foi
vocês ficarem 20 dias, o caso Lázaro, foram 15 dias, né? Eu não sei se você sabe, eu falo isso todo podcast, todo mundo que escuta aqui já sabe. Eu que eu sou marqueteiro político, eu fiz a campanha do Dr. Lucas. Então eu que elegi ele lá. E quando surgiu o Dr. Lucas, Águas Lindas de Goiás, e quando surgiu o negócio do Lázaro, eu ainda estava indo e voltando direto, e eu vou te ser bem sincero, foi um negócio tão absurdo, eu ficava, você conhece bem ali, eu atendia as duas cidades, Novo Gama, e eu também fiz o prefeito e Águas Lindas, Dr. Lucas e o Carlinhos do Mangão. E eu ia dormir em Águas Claras, no hotel ali em Águas Claras, porque ficava no meio, né, para atender as duas cidades. Mas eu não vou te mentir, Águas Claras estava com medo do Lázaro lá em Águas Lindas. O Brasil estava com medo do Lázaro. O Brasil estava com medo do Lázaro. Assim, primeiro, foi a maior caçada policial da era digital, talvez uma das maiores da história da polícia brasileira. Como é que surgiu isso? Ele já tinha feito várias chacinas na Bahia, alguns anos atrás, fugiu, foi liberado. Foi preso. Ele foi preso na Bahia e foi liberado. Não, aproveitou uma rebelião e fugiu. Ele foi liberado no DF. Ele foi preso no DF, aí foi liberado e foi preso em Águas Lindas e fugiu. Fugiu pelo teto da delegacia. Então, tem a história dele. Tinha mais de 30 crimes gravíssimos. O último, à época, foi lá na região, na região rural da Ceilândia. Da Ceilândia. Né, que chacinou uma família. Já é ali no final, já chegando em Águas Lindas. Já, isso. Foi no comecinho da história dele, né? Que começou a chamar isso foi uma quarta-feira. Aí a polícia local, as polícias civil e militar do DF, tentaram prender, não conseguiram, ele pulou, no sábado, se não me engano, ele pulou para Goiás. Ele fugiu para Goiás. Aí o secretário, também amigo da Polícia Federal, Júlio Danilo, me ligou no sábado à noite e falou: Rodney, estou com essa situação assim, você ouvi falar, en passant, solidário e tal, mas ele passou para ir. Eu queria autorização sua para nossos policiais passarem também e apoio seu. Os dois já estão resolvidos. Tá? Acionei quem tinha que acionar no sábado à noite mesmo. No domingo, eu passei o dia todo acompanhando a situação, achando que ele ia cair. Depois da chacina, já? Da primeira? Depois da primeira. Quarta, sábado, domingo. Daí, já foi um caso chocante, né, Roy? Foi horroroso. Assim, horroroso. Comecinho já foi chocante. Comuniquei o governador, falou: mano, o cara passou para cá, já baleou uma família, já em Goiás, uma família até de um oficial da aeronáutica, né? Está fortemente armado, está por lá. Eu estou na expectativa de prender ele amanhã, isso no domingo. Não prendeu, já deixou a equipe pronta, na madrugada da segunda viemos. Então, a partir daí começou a montar a força-tarefa. Tá? Então, a força-tarefa, polícias DF, Goiás, rodoviária e federal. Tá? Aí, apoio de equipamento do Exército, de comunicação, apoio de equipamento drone da Receita. Então, todo mundo ajudou um pouquinho. A gente trabalhou em média com 200 a 300 policiais por dia, 24 horas por dia. Mas, assim, uma primeira coisa que tem que esclarecer: esses policiais não estavam atrás dele. Tá? O nosso primeiro objetivo era não deixar ele machucar mais ninguém. Primeiro objetivo. Segundo, restabelecer a tranquilidade lá. O primeiro, não deixar machucar mais ninguém. Então, ali, assim, pegando ali Cocalzinho, Girassol, Ilândia, você conhece bem a região, Águas Lindas. Girassóis faz parte do município, né, de Águas Lindas. Distrito de Águas Lindas. Acho que é de Cocalzinho. É Cocalzinho? Acho que é Cocalzinho. É porque é tão perto de Águas Lindas. Bem mais próximo que de Águas Lindas. De Águas Lindas. Bem mais próximo. Até ali a zona rural do DF, que estava toda em pânico e tal. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que espalhar esses profissionais nossos, policiais, por praticamente toda a região. Era mais de 100 mil, uma área equivalente a mais de 100 mil campos de futebol, extremamente acidentada, difícil, ele fazendo armadilhas e tal. Então nós tínhamos a maior... E ele fazia armadilhas? Fazia. Ele não baleou um policial nosso. Mas foi com armadilha? Foi, ele... Vamos lá, assim,
Então, tivemos que espalhar esse pessoal. Tinha propriedade que a pessoa abandonou. Mas tinha propriedade, e lá tem um monte de pequenas propriedades que a pessoa, o sustento dela era ali, a vida dela era ali. Então tinha que botar um policial lá, uma viatura lá, praticamente 24 horas por dia. Né? A PRF fez um trabalho maravilhoso de revista, de vistoria, naquela rodovia 24 horas por dia, em 2, 3 pontos diferentes. O COD nosso fez as estradas vicinais. A patrulha rural foi de propriedade a propriedade, distribuindo telefone, pedindo informação. Então, cada um tinha um quadrante para mexer. Eu cheguei na segunda, aquele tanto de força junto, eu liguei para o Júlio, liguei para o ministro, para o Anderson, falei para eles, olha, vocês estão convidados para participar aqui da coordenação. Falei, irmão, é com você. Sou secretário da área, você é da casa, você é da Polícia Federal, já é o decano dos secretários, né? Com esse período aqui em Goiás, eu fui secretário mais de 10 anos. Né? Tenho respeito do pessoal, vamos lá. E todos eles foram cumprir as missões. Ali não tinha vaidade, não era a Polícia Federal, não. Ali era a polícia e num objetivo, né? Só. Não importava quem que fosse prender, o que fazer. Cada um tinha a sua missão. E tínhamos um grupo de inteligência, um grupo de investigação e um grupo tático, esse sim, no encalço dele. Tá? Nós tínhamos, por exemplo, policiais infiltrados na família. Quase na família dele. Na família dele, tentando a rendição. Tá? Daqui a alguns dias o pessoal a gente vai expor isso, né? Já conversamos com eles. Então foram 15 dias de absoluto trabalho em prol da restituição da tranquilidade daquela comunidade. E assim, por que a estratégia deu certo? Né? Um exemplo desse é a família. Aquela família, o casal e a menina. O que aconteceu ali? Eles pegaram e um policial penal do DF passou na residência mais cedo e deixou o cartão, deixou o número e tal com eles, acho que até almoçou lá, e depois foram embora. Ele foi embora. Parece que o Lázaro já estava em volta. Esperou o policial ir, tomou a família. A menina, adolescente, ela teve um momento de lucidez, com vivacidade, foi no quarto e passou a mensagem para ele. Ele está aqui, só que o Lázaro percebeu e pegou a família e levou para a beira do rio, que era o modus operandi dele. Foi aquela que tem um vídeo? Exatamente. Sim. O que acontece ali, os detalhes, né? Nisso, eles nos acionaram. Eu estava com uma equipe pronta para sair de helicóptero do GRAE, só que a gente estava numa reunião de coordenação. Né? Então, quando chegou a informação, eu falei, opa, vou para lá. Aí o pessoal, chefe, vamos acabar aqui, tá importante e tal. Botamos 2 policiais da P2, serviços lá da PM, com o pessoal do helicóptero para lá. Por que eu falei que ele não fugia? Porque ele ficou. Ele viu o helicóptero chegando, o helicóptero pousou, desceu um dos operadores, dos policiais, e os 2 policiais desceram. Ele colocou a família numa posição que de cima não enxergava. Não, eles viram, os policiais viram, e se escondeu no meio do caminho. Quando ele sentiu que os policiais estavam chegando, ele pegou e abriu fogo. Contra os policiais? Contra os policiais, um sargento. Um foi até baleado, né? Foi, tomou um tiro no colete, no peito, e 2 no rosto. Um de raspão e outro, então, graças a Deus não foi nada grave, conversei com ele até esses dias. Então, mas assim, para você ver quem era o cara. Daí, os policiais pegaram e foram abrigar a família. Pularam o barranco. O barranco doído, tinha chovido no dia anterior. Nisso, as nossas equipes estavam chegando já por terra. Ele ficou escondido lá. Ele estava esperando o policial tirar a cabeça do barranco. É hoje, hein? Não é possível, parece quinta-feira. Ele está parado.
Meus amigos de hoje. Ah, amigo, tá doido? Meus amigos lá da Fonte da Vida. Após César, o Bispo da Vida. Você vai ver pagar de crente. Não, meu negócio é igreja e mulher, irmão. Igreja e mulher e... Acho que dá pra voltar, hein, André? Acho que dá. Pode tocar. Vamos lá. Então, eles ficaram protegendo a família e esperando o reforço. E ele ficou lá. Tanto que quando eu cheguei, eu passei, depois a gente foi ver, a 5 metros dele. Estava escondido. Atravessei o riacho, fui para o outro lado. Achei que ele tinha corrido para o outro lado. Quando vi, começou a trocar tiro de novo. De novo, com você lá. Daí nós voltamos, aí eu vi onde é que ele estava. Né? Onde é que ele estava? Ele saiu gritando que era filho do demônio, que não ia se entregar nunca. Foi uma das vezes que ele já deixou clara a intenção dele de não se entregar. Tá? Então, assim, só essa família a gente ter resgatado já valeu todo o esforço e o investimento que nós fizemos lá. E nisso foram 4, 5... Foi aos 49 do segundo tempo, né? Isso foi salvo. Foi lá. E para você ver a disposição dele. É um cara forte, complexão física forte. Nós fizemos um levantamento entre 2 aparições dele. Pegamos o tempo e traçamos a linha que ele podia ter percorrido. Ele andava geralmente por dentro ou do lado dos rios, por causa da mata fechada. Ele se deslocava em média entre 7 e 7,5 km por hora. Por hora? Naquela rua, naquele coisa acidentada. Amigo, olha, esse dia eu estava vendo as marcas que ele deixou, né? Batia na pedra, escorregava, pulava para outra, escorregava, falei, e foi embora. Foi embora assim, qualquer um de nós bateu a perna ali, era uma torção de joelho. 70 metros por hora, a gente andava. Se fosse, se chegasse. Eu demorei bem mais que isso lá naquela lama. E aí, só para não perder esse episódio, Roger, o vídeo retrata exatamente o que você contou no começo do caso. Esse vídeo você assistiu, né? Que o policial tá salvando a família. Sim, ele tava com a GoPro. É o que você acabou de retratar. Dentro de um riacho, abaixo com um barranco do lado, matagal e ele dando tiro de cima. Então olha a dificuldade. Tanto é que os policiais, agora ele falou, não podia levantar a cabeça porque eles estavam com a família aqui, ele atirando lá de cima, com o barranco tampando de dentro do riacho e cheio de árvore, né, Roger? Cara, era ruim. O vídeo retrata tudo que você falou. Era um psicopata. Tá? E ele mereceu o fim dele. E ele mexia, assim, você falou um negócio que ele saiu gritando que ele era filho do demônio. E foi algo que se difundiu muito lá, inclusive centros de candomblé, de umbanda, foram atacados pela população. Injustamente, sim, que eu acho que tem que... Não, ele saía não pode misturar as coisas. Tarde, ele saía. Tanto que a maioria dos confrontos foram no final da tarde para início da noite. Que dificultava muita gente. Tanto que ele entrava, a gente não conseguia entrar, tentamos entrar até algumas vezes com a equipe tática, mas era impossível achar alguma coisa. Então a gente tinha que cercar um frio e faz assim, frio. Faz demais, ainda mais em junho. Em junho, aquela região ali é alta, né? É alto, um frio danado, mas os nossos guerreiros lá, aguentando. Fiquei várias noites com eles lá, e até para você foi o porta-voz, né, pro Brasil. Você foi o porta-voz pro Brasil no caso inteiro, né? O que foi isso, assim? Ali tem tudo estratégia. A primeira semana eu dei entrevista 2 vezes por dia. Todos os dias. Por quê? Para fazer a cara dele conhecida. E também para dizer para os policiais, trabalhem, a responsabilidade agora é minha. Tá? Assim, se desse algum problema, culpa é minha. Se ele matasse mais alguém, a minha conta. Assim, eu estou aqui para apoiar, estou aqui para coordenar, para comandar, mas o que acontecer, a responsabilidade é minha. Conseguimos o desfecho, aí a equipe dividiu. Dividiu todos os mestres. Então, foi desse jeito. Acabou que ele pesquisava. A gente depois pegou o telefone, pesquisava a internet de madrugada, pesquisava o caso, né? E aí só dava a minha cara lá. A minha dele. Então virou um negócio meio Fla-Flu, assim, né? Meio Goiás Vila aqui. Ficou um negócio meio assim. E aí, mas, assim, desfecho, como eu estou falando, não era querido, mas nós estamos preparados. Tanto que na véspera, no dia anterior, os policiais civis, um delegado e dois agentes ali de Águas Lindas,
chegaram a vê-lo, coisa de, acho que não dava 100 metros, uns 50, 80 metros, assim, na entrada no finalzinho da tarde, na entrada de até da casa da sogra, na entrada de uma mata. Aí já tinha escurecido. Eles desceram com lanterna, tá? E quando chegaram lá, procuraram, acharam uma pinguela que ele tinha entrado. Foram atrás. Ele gritou: se entrar, eu dou tiro na cara. Se entrar. Eles chegaram a verbalizar com ele. Se entrega, tal, não sei o que, negativo. Uma equipe nossa da Polícia Militar também entrou. Foi mais adiante, ele verbalizou de novo: se entrar, eu dou tiro na cara. Da Rotano, foi? Não, do COD. Do COD. E aí, nós optamos por cercar, botamos helicópteros e tal. No outro dia ele furou um cerco. Quando chegou no segundo, ele caiu. Mas, enfim, ele procurou. Claro que ele procurou. E ele tinha mesmo, porque a história dessa família, não tinha. Os rituais satânicos? Não tinha. A gente achava que ele saía todo final da tarde para fazer alguma oferenda e tal. Aí nós descobrimos que não, ele saía para comprar droga. Nós prendemos o casal que fornecia droga para eles. No meio de tudo estava acontecendo, o casal vendendo droga para ele. Também se não vender... Tinha muita gente ajudando ele, né? Fazendeiro, né? Tinha bastante gente, fazendeiro, que faleceu esses dias, né? Morreu esses dias. E se não fosse isso, ele tinha sido preso há muito mais tempo, né, o Rodney? Foi. Assim, ele ficou 6 dias escondidos nessa fazenda. Esses 6 dias foram os dias piores para a gente manter a moral do pessoal, até porque havia dúvida se ele estava ou não estava lá, porque ele mudou o modus operandi. Ele mudou, assim, ele tinha um negócio da religião que ele não comia comida manufaturada. Como assim? Assim, biscoito, ele não comia, assim, pré-fabricado. Ele tinha que fazer a comida dele. Ele tinha que fazer a comida dele? Ou alguém fazer para ele. Né? Tanto que ele assim, isso me falaram os religiosos lá da região, falaram que era o ritual, assim, ele não era sadismo dele mandar as pessoas tirarem a roupa. Era porque ou a pessoa estava de branco ou tirava a roupa. O que ele fazia depois aí era atrocidade. Mas para fazer a comida tinha que ser isso, ou ele mesmo fazia. O que ele fez? Todos os locais antes dessa sumida que a gente viu que ele mexeu na cozinha, que ele fez comida, fez bagunça, não sei o que e tal, e foi embora. Né? Depois que ele sumiu, começaram a ter algumas informações de arrombamentos e o pessoal levando comida, o cara levando comida. Eu falei: será que é ele? Porque ele não fez, tinha fogão, tinha tudo aqui, levou comida. Depois nós não tocamos o que ele estava fazendo lá na outra casa. Ele estava com a briga, ele só saía para recolher a comida e ia fazer lá. Então, assim, na casa do fazendeiro? Na casa do fazendeiro, uma fazendinha. O que esse fazendeiro fez? Ele tinha vários portões, a propriedade assim, você descia assim, e daí tinha vários portões, ele botou cadeado em tudo, proibiu a entrada da polícia. Aí um major do Choque, Fernandes, do Choque lá do entorno, foi uma vez, não conseguiu. Foi outra vez, não conseguiu. Na terceira largou a viatura longe, ele e um outro policial, e foram passando o arame. Aí chegaram lá, o caseiro veio conversar com eles. Mas não despertou uma suspeita, não, na primeira vez que ele... Claro que despertou, mas assim, o cara tem direito de entrar ou deixar ou não deixar entrar. Assim, tinha que ter uma coisa mais contundente para conseguir um mandado para entrar. Mas ele foi lá. O caseiro se enrolou, ele veio contar pra gente. Nós montamos uma operação e fomos para dentro. Aí nós descobrimos que ele ficou 6 dias lá e tal. Então, assim, de perseguição, vamos colocar, ficou 6 dias, 15, 8 dias. 8 dias. Desses 8, pelo menos teve umas 4 ou 5 confrontos entre a gente. Eu participei de pelo menos uns 3. Então, assim, teve um negócio que foi a última vez antes dele sumir, que ele tentou matar o cachorro do VP Cães, né? E quase matou. O cachorro chegou na cola dele, com os policiais. Ele deu um tiro, o cachorro recuou. Aí o pessoal abriu fogo, mas ele pulou no rio e
Sumiu. Ou seja, o rapaz ele era praticamente um filho do demônio mesmo, né? Porque Era o modo do filho do demônio. a expertise que você está contando aí. Assim, eu não deixo essa classificação, até porque assim, eu também sou, tenho fé em Deus e ali era um psicopata motivado a permanecer lá, achando que não ia fugir, e tombou. E tombou. Se ele era filho do demônio, tá no colo do pai dele agora. E eu fiquei chateado só com uma coisa nesse assunto, cara, demais, que no final da história eu fiquei muito chateado com a polícia, que eu acho que eles deram pouco tiro nele, velho. Tinha que ter dado mais. Não sei se pode pôr imagem agora pra quem tá assistindo. Mas ali mas acho que foi pouco tiro. Tinha que ter. Mas ali na verdade. Uns 500. Pronto, ele, segundo os policiais, ele descarregou a pistola, uma 765 que ele tinha até roubado lá do militar da aeronáutica. Né? E aí. E tem opinião pública também, né, Roger? Ali tá, o Brasil, não era Goiás, o Brasil inteiro olhando, e aí entra a história do vitimismo. Então, se ele aparece todo furado de bala, ele ainda ia virar vítima, tá vendo? Não precisava de. Então, acho que o policial foi ali. Não, ele apareceu, eu falei com. Não, claro que ele apareceu. Tem um outro. Foi igual uma peneira. Tem um outro especialista de ar-condicionado que, durante a ação, criticou e depois também criticou. Mas especialista de ar-condicionado? Não. Teve um canal lá de São Paulo que pegou e no sábado anterior ao desfecho, ele pegou e eu nem vi, né? Mas o pessoal me conta, né? Fez uma crítica pesada a mim. O secretário tem que ser mais humilde e ver que ele não tem competência para fazer isso, e chamar o exército para fazer. Eu fiquei quieto. Aí segunda-feira teve desfecho. Eu tinha marcado com outro jornalista de dar uma entrevista na segunda, coincidentemente foi no dia do desfecho, já tinha marcado com ele 3 horas da tarde, então eu fiquei mais tempo lá. O pessoal desmobilizou, sobrou muita comida, nós fizemos doação para as igrejas que nos apoiaram, enfim, para a população carente. Tivemos momentos de apoio assim que só de pensar eu fico arrepiado. Teve uma história de um senhorzinho de bicicleta, que eu estava chegando uma diligência, acho que era 8 horas da noite, ele estava lá dialogando com um policial do portão ali da escola. E aí ele com uma garrafa PET e um saquinho de biscoito, de bolachinha, de sal. E ele querendo lá. E o policial, não, já temos aqui e tal, o governo está fornecendo para a gente, guarda. Não, vocês estão aqui para cuidar de mim, eu faço questão da minha família, eu faço questão. Gente boa. E só saiu de lá depois que aceitaram. Tinha uma passarela ali, não sei se vocês lembram. Sim. Vários religiosos fizeram orações de braços abertos vários dias seguidos ali naquela passarela. Então a população estava nos apoiando. Isso enchia a gente de motivação para continuar lá, e a gente não ia sair de lá enquanto não tirasse esse bicho de lá. Mas eu estava falando, me perdão, Não, você estava contando do desfecho. Do desfecho. Então, aí do cara que criticou lá o ar-condicionado. Eu saí da entrevista, eram umas 2h30, 2:45, então solzão danado. E aí, antes de começar a entrevista, esse canal me abordou. O fulano de tal quer conversar com o senhor. Atendi, eu falei, claro que eu só quero colocar um microfone. Não precisa não, você me pergunta, eu respondo. Amigos, eu não sei até agora o que ele me perguntou, mas eu passei uns 10 minutos falando o que eu queria, sabe? Eu respeito especialista de ar-condicionado, eu respeito quem está aqui, ó. Esses jornalistas passaram 15 dias aqui, que viram a dificuldade. Que estavam com medo também. Esse dia um amigo meu botou para rodar na internet, para eu ouvir, eu falei, pior do que eu estava pensando. Mas enfim. Mas assim, eu tava no meu querer, eu lá cansado, 15 dias embriagado, cheio de carrapato, tomando tiro pra tudo quanto é canto. Não,
Aí teve outros, o governador do DF fez um comentário, no primeiros dias fez um comentário, estava nem na escola. O problema deles que eles não resolveram, né? Desclassificou a polícia do estado de Goiás. Dele. Estava lá. Eu respondi isso, eu falei, o senhor não está me criticando, o senhor não está criticando a polícia, está criticando a sua tropa, que não quer sair daqui. Não quer sair daqui enquanto não resolver. E nós vamos resolver, independente da sua opinião. Aí o Júlio show, meu colega lá da secretária lá, no outro dia foi para lá. Ficou o dia todo comigo lá e tal. Foi minimizar, tentou justificar, foi uma frase mal colocada e tal, mas que ele não pensava isso não. Eu falei, não, tá, Júlio, você tem respeito aos seus policiais, a gente está junto aqui. A dificuldade era de trocar e que o povo não queria sair de lá, né? Sair, mas comandante, não, estou bem, meu amigo, guerreiro, você já está aí há 10 dias, você não trocou de roupa ainda, cara, vai para casa, toma um banho, vai. Não, senhor, não se importar, eu vou ficar aqui e tal. E uma fila querendo vir, sabe? Uma fila querendo vir. Mas foi assim, foi bacana, eu já estou com 57, quase 60 anos, participar de uma operação dessa, eu dou graças a Deus do companheirismo que nós fizemos, até agora nós somos. Esse dia eu fui lá na escola, anteontem, fui lá na escola, estava compromisso ali na região, passei lá, revi as senhoras da merenda, chegavam 5 horas da manhã, saíam todos os dias voluntárias por volta de meia-noite. Todos os dias, todas voluntárias. Todas com cara boa, sem reclamar, sem nada. Até porque o lugar que elas estavam era o mais seguro da região, né? É igual a gente de hoje. É igual a gente. População assim, população de bem. E aquilo que você falou, assim, Brasil, nós montamos um disque de denúncia, né? Chegou notícia de Fortaleza, de Napoleão, de Amazonas, e as pessoas com convicção. Elas acreditam. Aqui no estado, então, meu Deus do céu, lá em Pô, não apareceu, eu vi a cara dele, ele estava aqui, ele passou por aqui. Aí a gente ficava pedindo para nossas equipes e dar uma olhada. Isso foi atrapalhar o trabalho da polícia. Mas assim, a gente via que era o pânico. Porque, assim, não foi 15 dias da polícia procurando Lázaro. Era 15 dias da polícia procurando Lázaro, o Lázaro cometendo crimes e assassinando e sequestrando ao mesmo tempo. E 24 horas. Era um reality show. Era 24 horas. 24 horas. A gente ficava lá, dormia lá. Eu dormia no chão lá de uma sala. Tá? Dormia assim, tirava o coturno, encostava ali, geralmente ficava acordado. Eu tenho já dificuldade para dormir, aí ia lá para a sala de operações, aí ia fazer planejamento para outro dia e tal. Acho que os caras falam, vai dormir, velho. Para. Foi bom. Ô, Roger, isso que você falou, achei interessante, até para a gente já entrar num outro assunto. Isso que você falou dos especialistas de ar-condicionado, que queria que o Exército entrasse lá. Não é competência do Exército. Que não é competência do Exército. Mas você não acha que em muito disso vem da polarização e dos absurdos que a gente escuta? Porque, e eu não estou dizendo nem que eu sou a favor nem contra, mas eu acho que o pós-Bolsonaro veio um militarismo muito forte e que as pessoas se iludiram. Elas acham que são a favor de golpe militar, de fechar o STF, acabar com a imprensa. Para eles tudo o Exército vai resolver. E não é assim que funciona uma democracia moderna. Eu acho assim, qualquer radicalismo, para mim está errado. Ou de esquerda, ou de direita. Esse dia eu participei de um debate com o pessoal de esquerda, e assim, por mais que você mostre dados, tanto do radicalismo da esquerda como da direita, tem suas verdades como verdades absolutas. Sim. Eles não ouvem. Eles não ouvem. Assim, o que vai adiantar fechar o Supremo? Né? Assim, acabar com a imprensa. Se a gente pegar no passado recente, o pessoal de esquerda também já defendeu, já criticou, sim, já xingou o magistrado do STF, enfim. É o tal do radicalismo. Tá? Ninguém quer assumir a sua culpa. Sim. Né? Eu fiz errado. Estou sendo punido por isso ou por aquilo. Todo mundo quer culpar o outro, é mais fácil. E culpar a política, ou a politicagem. Não, é porque eles estão querendo me derrubar, estão querendo isso, estão querendo aquilo. Eu, assim, em muita coisa, acho que
90% eu me identifico mais com a direita, mas centro-direita, direita, muita coisa, questão do armamento. Eu acho que a população de bem tem que ter o direito, sim, de ter pelo menos uma posse de arma. Esse caso do Lázaro é um exemplo, onde o pessoal estava armado, a não ser no primeiro que ele pegou de surpresa todo mundo, onde o pessoal estava armado, ele não chegou, ele não conseguiu chegar. Outra, assim, eu não lembro, o pessoal fala, vai aumentar isso, aumentar aquilo. Eu não lembro aqui, pelos últimos 3 anos, de um uso irregular ou ilegal de arma de fogo por alguém que tenha posse, passando pelos trâmites da lei. Legais, né? Não tem. Então, assim, fica... E você não pode tirar o direito do cidadão de se defender a sua família. Não pode. Assim, nós tivemos que usar quase 300 homens por dia para dar e mesmo assim não conseguimos cobrir todos os cantos. Agora imagina no cotidiano, né? No dia a dia. Tem milhões de lados aí, A né? polícia não é onipresente, nem nunca vai ser. Então, assim, a gente tem que ter o seguinte, regra. E o bandido tá armado. Tem que ter regra. Assim, eu também não sou favorável como nos Estados Unidos, que você apresenta identidade e leva um fuzil para casa, Né? abraça ele. Eu penso a mesma coisa. Agora, assim, cumpriu a regra, porque hoje o que é? A regra são difíceis, tem muita regra, flexibilizou um pouquinho a posse, mas ainda tem muita exigência. A partir daí eu cumpri a regra, eu demonstrei que eu preciso, que eu sei manusear arma, que psicologicamente estou preparado, que eu não tenho passado criminal e que eu tenho uma justificativa para ter uma posse de arma, eu tenho uma propriedade rural e preciso da minha arma lá, aí tem que ser vinculado para mim, tem que ser obrigatório. Hoje não. Hoje passa por tudo isso, principalmente por porte, né, e o delegado da Polícia Federal que vai decidir. Eu achei você gente boa, você fica, você não. Tô brincando, sim. Essa brincadeira eu faço com os colegas. Né? Faço com os colegas. Mas, então, assim, eu acho que tem que ter. Então tem muita coisa. Tem muita coisa que eu não concordo. Tá? Tem muita coisa que eu não concordo. Mas, enfim, eu acho que toda a polarização, essa polarização faz mal pra gente. Faz mal pro brasileiro, pro país. Mas esse caso desse cara foi uma soberba dele. Uma soberba dele, tanto que ele não respondeu na hora, depois respondeu nas redes sociais. Deixa quieto. O que eu acho ruim, e eu vou querer escutar suas propostas aqui, é porque a gente fica discutindo, quando extrema esquerda e extrema direita, para mim, os dois não têm razão, Claro. Os dois incorrem no mesmo erro. Como você falou assim, a esquerda já foi contra o STF, eles incorrem no mesmo erro e não enxergam isso. Eles não veem o que está claro. Então, se você me perguntar onde que eu estou politicamente, ideais, eu estou em centro-esquerda. Centro-esquerda. Mas se você for imaginar extrema-esquerda, eu tenho o mesmo pavor da centro-esquerda que eu tenho para centro-direita. Porque, centro-direita não, extrema-esquerda com extrema-esquerda. Porque eles falam sem saber, eles falam verdades absolutas que são deles. Eles querem criticar a imprensa. Eu acho um absurdo criticar a imprensa. Em qualquer país do mundo, só se tem a fiscalização do poder público com a imprensa, é o quarto poder que a gente fala. Então, explica pra gente como... Você está hoje no Republicanos, né? Você é pré-candidato a deputado federal. Deputado federal. Existe a possibilidade de ir para estadual? Não. Eu estou te perguntando isso porque saiu uma notícia essa semana. Não tenho. Não tenho, até porque já fui estadual. Dentro do que eu penso, do que eu estou planejando, a Assembleia, eu não teria o que fazer na Assembleia. Não vai te acrescentar as suas propostas. Eu prefiro até deixar de ser candidato, caso eu não consiga ser candidato a deputado federal, e continuar na minha vida técnica, até porque eu adoro, tá? É o que eu gosto de fazer. Tá? Eu estou indo, para mim, numa missão. A missão de quê? De lutar, de levar a voz do pessoal da rua, que eu me coloco como, tenho quase 40 anos de carreira e praticamente 90% deles na rua, né? E melhorar a condição de trabalho dos que estão na rua hoje. Por exemplo, hoje, o que a gente mais ouve? Não estou nem falando de valorização, estou falando de condição de ter o seu trabalho, começo, meio e fim. Que hoje só temos começo e meio. Fim não tem. Por quê?
Porque nós vamos ter que repetir esse trabalho outra vez. Vamos ter que repetir esse trabalho Você outra fala vez. da prisão, né? Exatamente. O que a gente mais ouve nas polícias hoje? Nós estamos enxugando gelo. Estamos enxugando gelo. Você deu um exemplo ali, o cara tem 500 passagens, né? Condenado a não sei o que, matou, o próprio Lázaro, então, e está na rua. Roger, e não é só isso, assim, eu quero até saber se, com certeza vai ser uma proposta sua, né? E eu já sou, assim, eu não posicionando, assim, politicamente, eu não vou falar que eu sou direita nem esquerda, eu sou totalmente a favor da família, de Deus, da polícia e sou contra os vagabundos. Também. Então, esse é meu posicionamento político. Eu odeio vagabundo, ladrão, para mim tem que estar atrás das grades e na vala. E aí, falando nisso, hoje eu vejo que os QGs dos crimes dentro das penitenciárias recrutam o exército do crime, que são os jovens de 13 a 17 anos, que podem cometer crime adoidados, não são presos. Só que esse é um problema que já tem 20, eu acho, desde que eu sou criança, a gente já maioridade penal. A maioridade penal. Só que assim, isso é uma coisa que já vem sendo falada há muitas eleições e nunca muda. Menino de 14 anos que estupra, mata, sequestra. É porque tem muita gente que não é presa. Tem muita gente que promete o que sabe que não vai cumprir. Redução da maioridade penal hoje, com a Constituição de 88, esquece. Impossível. Porque mas você é a favor, né? Mas não tem como ser a favor, é impossível. Mas peraí, vamos colocar aqui. Eu quero saber a opinião dele. Qual é o máximo de tempo que o sujeito ele cumpre? 30 anos. 3, amigo. Menor? Menor? Menor. Medida socioeducativa? Sim. 3 anos. Por que só 3? Me diga. Por que não 10? Por que não 15? Por que não 30? Porque é maior, tem que ser igual ao adulto. O que faz? Tem 16 anos. Cometeu, condenado a, sei lá, 10 anos. Completou 18 anos. Vamos fazer uma festinha de aniversário para ele. Bolinho, assoprar as velhinhas. Prisão de adulto. Vai cumprir o resto na prisão de adulto. Que seja até uma prisão meio termo. Híbrida, né? Meio termo, né? Assim, até tantos anos vai ficar numa híbrida, depois vai para o adulto. Mas por que só 3 anos? Por quê? Então é só mexer no estatuto. O estatuto é uma lei, não é a Constituição. Então vamos colocar proporcional à gravidade do crime. Ou seja, a discussão não é a mudar a maioridade penal, é mudar o estatuto. Claro, mudar o estatuto. Agora, por que ninguém faz? Porque não tem vontade. Porque não é menor de idade, é soldadinho crime. Ou eu tô mentindo? Não é só isso, não. Não sei. O Brasil, a história do Brasil recente de respostas a eventos criminosos, recentemente teve aquele assassinato lá em São Paulo, daquele menino chamado Renan, né, que estava de joelho e foi estar salvando a namorada e tal. Para roubar o celular. Sei o nome porque um dos meus meninos chama Renan, então isso me dói demais. E aí, o que o Congresso fez? Aumentou a pena daqueles que cometem crime contra criança e adolescente. Adianta? Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque o cara não cumpre. Eu não falo assim para a gente aumentar a pena, não. Eu falo, cumpre o que está aí. O Brasil tem uma penalidade forte, mas cumpre o que está aí. Tá? Agora o cara chega, no outro dia ele já quer visita social, visita íntima e sabe que vai ficar pouco tempo, que vai ter progressão de regime de pena, já começando a citar aqui aquilo que eu falei, progressão de regime de pena, quer dizer, cumpriu 1/3, não sendo hediondo, cumpriu 1/6, vai para o semiaberto, né? Cumpriu 1/3, aberto. Aquela pergunta que você me falou, dá 10 anos no máximo. E o cara sabe disso. Isso é alimentador, para mim, da impunidade. Alimentador. Para mim, não existe, e é uma posição de esquerda, que muita gente gosta de falar que a sociedade praticamente empurra o sujeito para o crime. Para mim, crime patrimonial é opção. É opção. Tá? Assim, eu tenho a opção de trabalhar que a esmagadora maioria da população opta. Mas tem um ou outro que fala, opa, acho que eu tenho um caminho melhor por aqui, como não vou ser punido mesmo? Né? Então, vamos tentar. Pro caminho mais fácil, né? Teoricamente mais fácil, né? Teoricamente mais fácil. Essa droga, assim, tem muita gente de esquerda que fala de liberação de drogas. Isso é um desastre.
Um desastre. Onde foi tentado, deu ruim. Agora, o exemplo, né, o Uruguai. O Uruguai sabia que não estão dando mais crédito, porque lá você tem que cadastrar para receber. Os bancos não dão mais crédito para o cara que está cadastrado. E aí? Qual a vantagem disso? Mas, assim, aí eu penso um pouco diferente de você. Vamos lá. No Canadá, agora, eles estão descriminalizando, não é liberando, descriminalizando o resto todo, porque aí eu já acho um erro. Eles estão descriminalizando, não é a cannabis, eles estão descriminalizando a cocaína, o MDMA, a notícia de hoje. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, o Nova York demorou a entrar nisso. Mas agora que entrou, eles liberaram, geral, né? Inclusive o uso recreativo. E você vê que a taxa de criminalidade, na minha opinião, né, assim, dados estatísticos, a taxa de criminalidade diminuiu e o grande combate do governo americano contra as drogas não impediu em nada delas de aumentar a quantidade de traficante, a quantidade de droga no mercado. Então eu acho assim que no mínimo que a gente tem que olhar de uma outra forma. Esse combate que a gente está tentando não está funcionando. Deixa eu te colocar aqui, vamos raciocinar juntos aqui. Sim. Primeiro, você começou pelo lado que eu ia abordar. Assim, o que se defende aqui no Brasil hoje? A liberação do uso recreativo. Estou falando de uso medicinal. Tem comprovação científica? Tem que usar mesmo. Eu já vi casos de pessoas com Alzheimer que... A gente teve um filho aqui, o pai dele. Curando eu lembrei que foi coisa maravilhosa. Então, assim, agora, uso recreativo primeiro. Maconha. Por que só maconha? Porque não cocaína? Porque se é para combater o tráfico, sim. Se é para combater o tráfico, então vamos liberar tudo. Não é? Vamos fazer um paralelo, vamos sair um pouquinho da segurança pública e entrar na saúde. Tá? Cigarro, vocês são jovens ainda, não sabem. Mas na década de 80, até a década de 80, 70, 80, fumar era bonito, era status. Você fumava no avião. Era um sucesso, era não sei o quê. Chique. Aí, a partir da década de 90, houve um processo de criminalização do uso do cigarro sem pena. Sem pena. Proibir. Anunciar, né? Primeiro até 10 horas, depois 100%. Fotografias nas carteiras, em local fechado público, em local fechado privado. E aí foi aumentando. Agora tem que fumar na rua. Por quê? Por quê? Faz mal para saúde. Porque mata, né? Aí eu pergunto para você, e a maconha faz bem para a saúde? Dependendo de alguns casos, né? No caso. Não, estou falando do uso recreativo. Faz bem para a saúde? Não. Então, o contrassenso começa aí. Começa aí. Se a maconha é mais forte que o cigarro, causa câncer de boca, causa, em alguns momentos extremos, lesão cerebral, por isso que não estou dando mais crédito para ninguém, né? Causa câncer pega o do dinheiro pulmão, emprestado lá, esquece, né? vai explodir o sistema de saúde, que é o que está acontecendo na Holanda, que é o que vai acontecer, se já não está acontecendo no Uruguai, vai explodir o sistema de saúde e não vai adiantar nada para o combate. Você sabe qual é a mercadoria mais contrabandeada do país? Cigarro. O que vai fazer? Vai mudar o tráfico para o contrabando. Entendeu? A maconha vai ser contrabandeada em vez de ser traficada. Ela vai continuar alimentando essa esteira criminosa do mesmo jeito. Então, assim, eu sou contra por razões criminais que não adianta nada, zero, assim, não, nos Estados Unidos, me perdoe, mas eu não tenho essa informação de que diminuiu o crime, alguma coisa por... Em Nova York? Não diminuiu. Nova York já tem um histórico do tolerância zero, lá da época do Mocos, enfim, isso. Que veio na Mocos é Colômbia, do Giuliani. Até antes o Giuliani já estava mexendo com isso. Então, não diminui nada, tá? E vai comprometer ainda mais nossas crianças e nossos jovens. Tá? Hoje já está difícil. Vou te falar uma inovação legal que a esquerda inventou em 2006. Nova lei sobre drogas.
que até proibia a gente falar antidrogas, proibia, né? Imagina, eu, secretário de Segurança, nessa linha minha, né? Nas discussões, olha, eu só não queriam. Já fui em discussão na Universidade Federal, defender meu ponto de vista. Aí vaiado, quase agredido, mas mantive e boto dados. Ele despenalizou o uso de drogas. Não sei se você 2006. sabe. 2006, sabe? Você dá uma olhada. Hoje, assim, consumir droga, onde quer que seja, não é mais passível de pena. Nem prestação de serviço de comunidade, nem nada. O máximo que o juiz pode fazer é recomendar que o sujeito se encaminhe para um serviço de recuperação. Ponto. Tá? Independente do que ele fez. E se quiser também, né? Se quiser, não. É voluntário, porque nem compulsório. Eu acho que deveria ter pelo menos compulsório. Dá só um conselho. Na verdade. É só um conselho. Isso. Então, o que acontece? Naquela época, veio junto com a onda do crack. Não sei se vocês lembram. Né? O crack entrou no Brasil por São Paulo, pela periferia de São Paulo, foi crescendo. Hoje está alastrado. Naquela época, com essa lei e aquela força do crack que chegou, eu falava o seguinte: o crack vai virar uma epidemia. O crack vai virar uma epidemia. Epidemia do crack. Tá? Antigamente, tínhamos cracolândias em alguns setores dos grandes centros urbanos. Hoje em dia, em qualquer marquise que você anda, tem alguém consumindo droga. Frente de escola, à luz do dia. Por quê? Os caras não estão nem aí. E a polícia? Você vai cobrar da polícia? Mas São Paulo é um absurdo, né, Rodney? Rio também. Aquela de São Paulo lá, Deus me livre. Agora você entra lá. O que você vai fazer? Vai entrar lá no meio deles. Vamos prender. Vai. Daí o cara pode te machucar. Não, as leis não policial, te desanimam. Policial. Eu posso machucar o cara, né? E responder administrativamente, poder perder o emprego, né? Aí vou levar para a delegacia. Chegar na delegacia, termo circunstanciado. O cara geralmente vai embora antes de mim. Assina um compromisso de que vou comparecer o juiz. Se comparecer, o juiz vai falar o que para ele, ó. Amigo, vai lá para o serviço, que o juiz vai se preocupar em fazer uma audiência para um cara desse? Não tem, né? A polícia tem que olhar para o outro lado mesmo. Deixa ele se matar lá, fumando. Então, você está vendo assim, é um arcabouço jurídico que nasceu garantista com a Constituição de 88. E assim, por conta da Constituição de 88, que é uma Constituição voltada contra o abuso do poder público, né? A gente tem que pensar nisso. Por conta do militarismo. Só que hoje não, a partir dali, hoje é amplamente usado para o crime. Sim. O Brasil é o único país, um dos poucos países de democratas, né, com economia de desenvolvimento para desenvolvida, que o judiciário de primeiro grau é fraco. É fraco assim, não é empoderado. O juiz de primeiro grau, ele é o mais importante de toda a cadeia. É o do fato. É o cara que olha no olho do acusado. É o que sabe o que está acontecendo. O resto só discute direito. Tá? Só lê, né? A decisão dele vale o quê? Nada. E outra coisa, o poder público, eu falei isso no início, o poder público tem que ficar repetindo, como se diz, provando a culpa dele em todas as instâncias. O certo seria o seguinte: eu não sou favorável à prisão em segundo grau, não, sou favorável à prisão em primeiro grau. O juiz de fato tá preso e tal, aí você vai provar que você não é culpado. Mas pode ter injustiça. Pode ter, tem instrumento legal, indenização e tudo mais, punição para quem fez errado, ponto. Vamos também nos cercar instrumentos de controle rígido. Mas isso não quer dizer que alguns casos que podem suscitar dúvida, né, possam diminuir o poder hoje do primeiro grau. Aí tá, o segundo grau. Provou a inocência? Ótimo, para a rua. Agora no Brasil não, tem que estar transitado e julgado, tudo chega no Supremo, Suprema Corte Americana chega, sei lá, meia dúzia de casos por ano para o juiz. Aqui no Brasil, se você a gente reclamar do cara que está fazendo som alto aqui, meu direito constitucional do silêncio, vai lá para o Supremo.
Acabou. E aí pronto. Eles não julgam o que deve, julga tudo no Brasil. Vai engarrafando. Vai engarrafando até o ponto do cara desistir. O cara desistir. Você conhece o juiz Navarro? Tá famoso, ele é até candidato por Minas Gerais, é deputado. Posso estar equivocado, ele está no Rio, ele é de Minas, mas está no Rio de Janeiro. Ele é candidato a deputado, não sei se estadual ou federal. Deve ser federal. Não conheço. Ele fala que o Brasil é o país que o judiciário é o país com o maior número de processos do mundo. A quantidade de processos que tem. E isso faz com que o judiciário seja ineficiente. Exatamente. Porque ele não consegue julgar. O cara que roubou uma balinha, o cara que matou e estuprou, todos eles querem recorrer para o STF. Vocês não ouviram falar mal do judiciário aqui. Jamais. Não vão ouvir. Por quê? Porque eles são tão vítimas desse sistema garantista como a polícia, como o Ministério Público, como todos nós. Tá? Por quê? Porque a Constituição está errada. O sistema é a Constituição que você fala nas leis. Eu participei esses dias um debate com um juiz corregedor de São Paulo e corregedor não, de execução de São Paulo e um desembargador. O desembargador foi contar os casos dele, né? Falou assim, no final do Brasil é o único país que no final que tem um recesso de final de ano de prisão. Recesso, começa no Natal e acaba depois do Ano Novo. 20% não voltam. 20% não voltam. O que é isso? Saidão de Dia das Mães, a Richthofen, que saiu agora, né, na cadeia, foi pro saidão de Dia das Mães. A Nardoni, Dia das Crianças. Não, então, assim... É o Brasil, né? Não, então não é a lei. Eu vou culpar o judiciário? Não, vou culpar a lei. Vou culpar a lei, porque o juiz não tem o que fazer. Tá lá, cumpriu as condições, tem que liberar. E o modelo certo, eu vi você citando 2 vezes o modelo americano, tanto de armamento e você citou agora. Não, ele não fala do modelo americano. Não, aí eu vou falar agora falou isso, do sistema. Não, o modelo americano está errado. Tá errado. Não, eu digo, não que a gente falou ainda. Eu quero falar assim, da parte, por exemplo, do presídio. Das leis, né? Que aí vai incluir o presídio. Diferente, são americanos. Você acha que o Brasil não fala, igual a gente falou da maioridade penal, não fala da prisão perpétua, pena de morte? O que você acha disso? O que adianta? Não vai adiantar nada. O que adianta? Quem que vai ficar? Não dá. A gente do jeito que cumprir, assim. Não dá. Hoje o máximo é 40 anos, né? Eu acho que só teve um cara que ficou 30 anos, quando durou 30 anos, que foi aquele cara da Luz Vermelha. Bandido da Luz Vermelha. Que esqueceram ele lá. Nada, um dia, o que você está fazendo aí? Não, 30 anos, vai embora. E tal, desse jeito. O resto, ninguém fica. Ninguém fica. O que nós temos que fazer? Não é aumentar a pena. Nós temos que fazer as pessoas cumprirem. Visita íntima, vou voltar para visita íntima aqui. Eu que escrevi o texto do Sistema Único de Segurança, do SUSP, em 2018, a pedido do presidente da Câmara. Né? Então, fiz e acho uma inovação, já defendia isso há uns 15 anos, ele sabia, me chamou e eu fiz com todo prazer isso. Na época, estava discutindo aquele pacote do Moro, pacote do Alexandre Moraes. Lembra? O Alexandre Moraes foi eu que escrevi. Sabe? Assim, debatemos com ele, com o João Mendes, com outros parlamentares e tal. Toda terça-feira eu ia lá conversar sobre o tema. Conversar e colocar. Uma das coisas que eu fiz, que eu sugeri, que não passou o SUSP, e aí tem que dar mérito, porque o Rodrigo Maia ele bancou. O SUSP já foi uma vitória. Mas era época de eleição, 2018. Não passou mais nada. Mas eu falei, vamos mudar o sistema de progressão de regime de pena. Aí ele falou, como é que a gente quer fazer? Vamos botar o RDD na sentença. Porque o RDD, o regime disciplinar diferenciado, ele é um incidente de pena, cumprimento de pena. Então, o cara fez alguma coisa errada, vai para o RDD, como se fosse castigo. Né? Vamos botar assim, o cara é faccionado, líder de facção, já tem não sei quantos crimes nas costas. O juiz tem que chegar assim, você vai cumprir de 1 ano até metade da pena em RDD para você ver como é que a coisa funciona. E bota lá. Aí o cara vai pensar 2 vezes antes de querer liderar alguma coisa. Você entendeu? Assim, então, vou colocar isso. Perdão. Visita íntima. Eu cheguei a sugerir lá. Eles pediram para analisar a nova lei de execuções penais. Estava ruimzinha. Já tinha sido aprovado pelo Senado, né? Eu falei, a gente não tem jeito, você vai emendar aqui, não vai ter jeito. Mas daí, visita íntima não tinha um tratado. Mas vamos fazer o seguinte, vai ter que ter? Tem que ter. Então tá. Bom era acabar, né? Mas já tem que ter. Tem que ser conquista, não pode ser direito.
Então, 2/3 do cumprimento de pena, pelo menos, 2/3 do cumprimento de pena, com comportamento sem nenhum tipo de incidente. Aí ele começa a ter direito, condenado, desde que comprove o vínculo afetivo ou matrimonial. Também não é qualquer um receber todo mundo como é hoje. Então, aí a gente começa a organizar o negócio. Tá reeducando. Agora o cara chega e fala assim, opa, o Estado vai me dar alimentação, vai me dar segurança, vai me deixar isolado dos meus inimigos, tá? Eu ainda vou poder receber minha família, ainda vou poder receber minhas namoradas, ou namorados, minha amante, e vou continuar com o meu liame criminoso. Fazendo sequestro à noite, do celular. Eu vou sair no saidão, e do saidão eu vou lá cometer crime e volto para a cadeia para cumprir o resto da pena sob o manto da lei que está me protegendo. Então, assim, tem um arcabouço jurídico que precisa ser enfrentado. Negócio de saidão, acabar isso. Auxílio reclusão. Que absurdo. Não, pelo amor de Deus, assim, cadê a vítima? Vamos lá. Cadê o auxílio da vítima? O que a vítima recebe? Nada, nem pesa. Eu estava num debate e eu falei assim, não existe pastoral para a família da vítima, existe pastoral carcerária. Aí os caras pularam. Sim, é verdade. É o caso do policial que nós começamos aqui, os PRF. Ceará. Quem me dá um nome de uma entidade que eu peço desculpa publicamente. Uma entidade que visitou a família desses policiais. Uma entidade de direitos humanos. Que eu venho aqui. Não divulga nem o nome. Pedir desculpa e tal. Realmente a entidade tal foi lá, deu assistência. Tá? Então, assim, nós estamos querendo só o mesmo direito. Não queremos nada demais. Né? O menino merece a família, toda a proteção. Foi vítima dos PRF, toda a proteção. Tá? Mas a família dos policiais também. Nada. O filho do preso tem que ter um auxílio para não coisar. E o filho da vítima, do pai de família que foi morto por aquele preso e que pode enveredar pelo mesmo caminho até para vingar o pai, enfim, alguma coisa assim, não tendo referência. Rodney, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você está questionando muito, e eu concordo com tudo que você disse aí com relação à Constituição. Assina embaixo mesmo, eu acho que a nossa Constituição, ainda mais que a gente está vivendo numa era digital, ela está completamente defasada. Já falei isso. Constituição não, legislação. Legislação criminal. Sim, mas eu digo a Constituição mesmo, de 88. Ela não usando, ela não é uma Constituição ruim. Não. Eu acho assim, tem até um ditado no Brasil, eu morei muito tempo no Brasil também, ele falou assim, diz que isso foi de fato aconteceu. E aí fizeram lá, porque a Constituição, por exemplo, a Constituição americana, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, você tem ali 12, 13 regras, e é basicamente aquele, a nossa, ela quer assegurar de todo mundo, que quando for escrever a Constituição, chegaram, não sei se é piada, não sei se é verídico, mas chegaram o Tancredo Neves lá Polícia Guimarães, já no final lá, eu queria falar as rendeiras do Ceará, queriam ter uma audiência com Ulisses. Pois não, vou atendê-las. Escuta, por que o senhor não contemplou a gente aí na Constituição, porque os nossos direitos são as mesmas das coisas? Eu falei, não, mas eu nem sabia que vocês precisavam desse direito. Escuta, mas o senhor estava sabendo de todo mundo, porque todo mundo é contemplado. E da gente, não. Aí, eu estou contando esse caso. Estou te contando esse caso, que eu acho que a nossa Constituição, ela parte desse princípio de querer assegurar coisa demais para muita gente e ela perde efetividade. Diferente da americana. E aí tem uma coisa lá que eu acho um absurdo, por exemplo. E você que está enveredando, já foi político, está voltando agora, o que você pensa com relação à imunidade parlamentar? Porque o Brasil é um dos poucos que ainda tem isso. A imunidade parlamentar em relação ao exercício do mandato político, tudo bem. Agora não cobre o criminal. Não pode. Aí é uma interpretação extensiva em benefício daquele que comete a coisa errada. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou assim, amigo, assim, a gente não pode reclamar do Congresso, não. O Congresso é o Brasil. Eu também acho. Ali tem gente boa, ruim, bandido, tem evangélico, católico, banda, tem tudo. Bancada da bola. Tudo.
Então, a gente não pode reclamar do Brasil. Eu vou te dar um exemplo aqui de como é que a interpretação da Constituição pode ser prejudicial para determinadas áreas. 144 da Constituição. Segurança pública é dever do Estado. Ponto. Aí, até alguns anos atrás, antes do SUSP, que eu fiz questão de botar isso no artigo do segundo, era o primeiro, mas aí o pessoal lá mudou para o segundo, que esse Estado não é o Estado federado, é o Estado brasileiro, entendeu? Mas a maioria, principalmente dos prefeitos e até do governo federal, falou, não, isso aí eu já vi debate presidencial. Ela falou, não, isso aí é dever do Estado, eu estou me metendo nisso, mas isso é dever do Estado, tá? E o outro lá, não, realmente, não, meu Deus do céu, senão a saúde, 205 ou 65 da Constituição, saúde é dever do Estado. Do Estado. Educação, 96, educação é dever do Estado. Por quê? Porque ali tinha regulamentação, que é o que o SUS veio chegar. Tinha o SUS e o FNDE, né? Então, agora nós temos regulamentação. Mas até lá, até 2018, era um jogo de empurra e ninguém era dono. E como ninguém é dono, o troço foi avolumando, a ponto de ser a maior prioridade da maioria dos estados brasileiros. Tá? Então, assim, quanto mais você escrever, mais margem você dá para a interpretação. O artigo 5º da Constituição, direitos e garantias individuais, é cláusula pétrea. É lá que está, que ninguém pode ser condenado até o trânsito em julgado. Ninguém pode ser preso até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Como é que muda? Vai ter que fazer uma nova Constituição. Aí tem que ter ruptura. Eu acho que eu penso que é mais ou menos por aí, Rodney. Porque até conversando com um amigo nosso, que ele é advogado criminalista, o Arthur Paulino, tá na nossa audiência cativa aí. Ele fala o seguinte, beijo, Bocão. Ele fala o seguinte, ele fala assim, escuta, os crimes estão mudando. Daqui uns dias você não vai ter mais ter bandido na rua, é tudo digital. Então, hoje o cenário do crime, as pessoas estão todas passando pro digital. E a nossa Constituição, eu sou um fervoroso crítico da nossa Constituição, a nossa Constituição ela foi feita na época que a gente não tinha nem internet, né? Né? Então como é que a gente vai punir uma pessoa que divulga os dados do outro na internet, que rouba a senha do Instagram? Hoje roubaram minha rede social. Roubou a rede social dele. Chorando aqui. Que isso? Isso tem que ser regulamentado em lei ordinária, não na Constituição. Entendeu? É o que eu estou pregando aqui. Nós temos que reformar. O Código Penal é uma lei. Sim. O Código de Processo Penal é uma lei ordinária. Né? Então nós temos que mudar as leis ordinárias, adaptá-las. Eu falei atualizá-las, adaptá-las, modernizá-las. Tá? E assim, hoje a sociedade tem que ter mais proteção. Hoje só quem tem proteção é o réu. Sim. A sociedade tem que ter mais proteção. É o que está acontecendo. Esse garantismo do réu tornou o Rio de Janeiro o que o Rio de Janeiro é hoje. E aí tem vários estados, tá? Tem vários estados. A gente pode dizer que essa é a sua principal bandeira de campanha? Regulamentar essas leis? Atualizar, abrir discussão. Você vai conseguir? Não sei. Mas eu levo uma experiência, um apoio, uma vida na rua para enfrentar debates como a gente está enfrentando aqui. Entendeu? E eu vou em qualquer canto e vou mostrar. Vou mostrar com exemplos práticos que eu vivi, que meus amigos viveram, e dizer o seguinte: nós temos que diminuir esse retrabalho, sob pena da gente não ter mais sociedade para frequentar. Está difícil. Assim. Aqui em Goiás nós estamos vivendo um momento ímpar na história. Tá? Mas e daqui a alguns anos, quando esses caras começarem a sair da cadeia, esses quadrilheiros, que eles vão sair? E aí? Vamos ter que prender de novo, investigar de novo, quebrar eles de novo? Que isso nós fizemos. Tomar patrimônio e tal, judicialmente, lógico, tomar patrimônio e tal, diminuir o poderio dele. Porque não adianta você ficar pegando puxador ou transportador da droga. Se você não quebrar em cima. A cadeia. E para quebrar em cima você tem que ter instrumento. Né? Assim, nós avançamos,
a prisão em segunda instância, avançando Lava Jato e tal, avançando. Tudo que podem falar, abusou isso, abusou aquilo, mas vivemos um momento diferente. Sim. E vem empreiteiros, E não virou nada, políticos e tal. Eu acho um absurdo isso. O Lula tá aí, Não, primeiro nas não. pesquisas. Pois é. Eu acho um absurdo. Não é nem questão do Lula também, claro. Né? Ele condenado em primeira instância, segundo, obviamente, que está preso. Terceira, ele foi condenado. Ele tá. O pessoal, ele foi não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Por um Teve um erro de processo, artifício processual, né? Incompetência do juiz original, derrubaram os processos dele todo. Agora, vamos recomeçar? Vamos recomeçar e tal. Tudo prescrito. Acabou. Então, ele está livre por causa de questão processual. Agora, não explicou nada do que foi acusado. E que ele foi condenado. Primeira e segunda instância. Primeira e segunda. Né? Assim, só culpa do Sérgio Moro? Não. Tem minhas reservas com o Sérgio Moro. Tem, principalmente na época que ele foi ministro. Mas ele fez o que o Brasil queria que ele fizesse. O mundo queria. O mundo queria. Exagerado, mas queríamos. Eu fiz várias palestras nessa época, colocando assim, o Brasil está mudando. A gente não via, eu não tinha esperança de ver isso. Em vida, né? Na Polícia Federal. Na Polícia Federal, a gente fazia uma investigação e uma dificuldade enorme, principalmente quando... Agora os sistemas eles fazem tudo de uma vez. Antigamente a gente tinha que processar tudo na mão. Na unha, né? Quebra de sigilo, essas coisas. A gente fazia uma investigação sobre crime tributário enorme e tal. Quando estava chegando no final, vinha um refis. Acaba, joga tudo no lixo. Então, assim, tem muita coisa para mudar. E eu tô, assim, é o que está me motivando nisso. Eu já tinha abandonado isso, essa questão da vida política eleitoral. Mas, assim, o trabalho que a gente fez aqui, mais o histórico de tudo que eu já vivi, eu acho que dá um gás. Assim, se Deus vai entender se é o momento de eu ir para lá ou ficar mais um tempo na área técnica, ou então cuidar um pouco dos meus meninos, né, da minha família. Mas assim, caso vá, é lutar para isso, todos os dias, o dia todo. Tá? Não só para isso, temos outras propostas em outras áreas, mas que acabam... Não adianta ficar prometendo tudo também, né, Roger? Ficar prometendo. Eu acho que é muito certo você focar sobre o que você consegue. Entendeu? Hoje, assim, a lei ambiental é muito mais moderna que as leis criminais. E pune muito mais que as criminais. Vou dar um exemplo aqui. Quero até uma proposta. Assim, você pega um garimpeiro. Aí você chega lá, pela lei ambiental, você pode pegar e botar fogo lá no maquinário dele e pronto. Um confisco administrativo na hora lá. Pronto, fotografa, pede perícia e tal, e não lá. Por que a gente não pode confiscar o carro de alguém que comete crime embriagado? Como tivemos caso agora em Goiânia. Exatamente. Ok, primeira coisa. Não deu nada porque era milionário. Perdeu o carro. Pelo menos vai doer em algum lugar. Vai doer em algum bolso, lugar. Né? Claro. Pelo menos no bolso. Ou então está embriagado, colocando em risco a vida de pessoas. Toma o carro. Agora? Vai se virar para tirar. Sem carteira 10 anos. Pronto. Então, assim... Não vou te prender, mas vai ficar 10 anos sem carteira. Assim, hoje você matar alguém no trânsito, você paga menos do que matar um passarinho. Mas confiscar um carro, você não acha que é mais radical do que, por exemplo... É igual eu citei aqui aquela hora, quando eu citei, ficou parecendo uma forma leiga, mas eu não citei falando para colocar isso na Constituição ou nas leis, né? Sem ter umas leis por trás para poder garantir. Mas é o caso da pena da prisão perpétua, que eu acho que já tinha que ter muitos anos. Por exemplo, um Lázaro da vida. Vamos supor que se o Lázaro se entrega. O cara estuprou lá 200 famílias, matou 200. Vamos supor que ele não fosse morto. Vamos supor que ele não fosse morto. Não era um cara que tinha que ter uma pena de morte? Mas a prisão perpétua? Tá, o problema, assim, é que o nosso sistema jurídico hoje vai acabar punindo que não tem advogado. Vai continuar na mesma coisa. Nós vamos matar... Mas as leis dão suporte. E eu sou contra essa questão de, não, é só preto, só isso, só aquilo. Tem uma regra, uma linha, pobre. Se for branco, preto, pobre sofre mais do que quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro.
a maioria, até pela história do Brasil, a maioria hoje são negros, são pretos. A maioria da classe pobre do Brasil são negros. Então, mas assim, falar que é só pela cor, não. Não é. É pela condição social. Pela condição social. Pode ser que um outro caso tenha isso e tem que ser punido com rigor. E eu fico muito à vontade para falar que minha esposa é afrodescendente. Ela é bisneta de escravos. Então, mas, assim, também não gosto desse radicalismo de querer dividir o país em preto e branco. Tá? Em evangélicos e católicos, o Brasil está querendo ser dividido em várias partes. Tem que respeitar, meu Deus do céu, tem que respeitar. Mas é isso, senhores, vamos na luta. Rodney, uma última pergunta para a gente ir encerrando aqui, voltando aqui no assunto dos republicanos. O Republicanos, pelo João Campos, o João Campos queria ir para o Senado apoiado pelo Caiado, correto? Não, pelo Mendanha. Não, ele queria ir apoiado pelo Caiado. Aí não conseguiu. O Caiado vai decidir lá, ou o Lissauer, ou seja lá quem quer que ele vá apoiar, o Baldi, ele vai decidir o senador dele. Ele recuou e foi com o Mendanha, está em negociação com o Mendanha, que é o presidente do seu partido hoje. Está em negociação com o Mendanha para ser o senador do Mendanha, senador da chapa do Mendanha. E sendo que a prefeitura de Goiânia está alinhada com o Caiado, que também é do Rogério Cruz. Como é que funciona isso dentro do Republicano? Nós estamos debatendo. O partido vai com um, a prefeitura vai com outro? Eu fico muito tranquilo porque eu debati isso com o João Campos várias vezes já. Ele quer ir com o Mendanha. Ele quer ir com o Mendanha. O Mendanha ofereceu a senatória para ele. Tudo bem. Tá? O governador Ronaldo Caiado, e isso é uma articulação que eu participei, inclusive com a Nacional, do partido João Campos. Ele pediu até junho para ver quem vai se viabilizar dentro da base dele. Vai ser o Lissau, a gente imagina, né? Pode ser. Agora, assim, eu falei isso com o João. Falei, João, assim, você quer o quê? União do partido, que o partido todo vá junto com você pro Mendanha, mas e nós, deputados federais para candidato a deputado federal? Qual é a vantagem da gente ir para lá e não vir para cá? Né? Então, assim, eu não tenho condição de pedir voto para outro governador que não seja o governador Caiado. Foi o que me trouxe para cá e que me deu a condição de estar hoje concorrendo. Agora, mas vocês estão liberados para apoiar quem vocês quiserem. Eu falei assim, amigo, assim, não é assim que funciona. Eu vou lá para o governador sozinho, vou desse tamanho. Eu vou com a estrutura partidária, prefeitos, vice-prefeitos, tempos de televisão. Eu chego de um outro tamanho, né? Então, falei para ele, vamos pesar isso. Aí ele quis dar uma eu fico tranquilo porque ele sabe que eu lá na reunião somos todos discussões bem abertas, bem transparentes, mas extremamente respeitosas. Ele é delegado também, né? Eu cheguei para ele, João, eu fui 10 anos presidente de partido. Tá? Presidente de partido não é dono do partido. Não é dono do partido. A soberania é da convenção. Tá? Você quer resolver agora, eu entendo. A Magda Mofata sentiu isso na pele agora. Pois é. Então, você quer resolver agora, eu entendo, não sei o quê. Tá? Tudo bem. Só que eu posso pegar e jogar tudo para a convenção. Requerer que jogue tudo para a convenção. Vamos continuar dialogando? Vamos continuar dialogando. Semana passada ele quase anunciou. Ele conversou comigo, e o grupo que está mais alinhado com o governador, aí deu uma segurada. Ele está tentando se viabilizar. Se viabilizar e o projeto do Mendanha for importante, não só para ele, mas para o partido, aí vamos ver como é que vai ficar. Mas eu acho que está cedo para decidir. Eu acho que o João se meteu numa barca furada. Vou te explicar por quê. Ele contava e queria o apoio do Caiado e tem toda a legitimidade dele, mas a gente tem uma vaga para o Senado. Uma vaga. Nessa eleição nós temos uma vaga para o Senado. E essa vaga está concorridíssima. Ele ele animou outros deputados federais, Zé Antônio, ex-prefeito de Tumbiara. Então ele criou ali a chapa
boa, a chapa do Republicanos é uma chapa boa. Que o prefeito ajudou a montar. Que o prefeito ajudou a montar. O prefeito está discutindo também a questão. Isso. Está discutindo. Tem que ser ouvido? Tem que ser ouvido. Hoje a maior liderança do Estado é o prefeito. É o prefeito. Aí a hora que ele resolve não sair, não vou compor mais com o Caiado, vou compor com o Mendanha, vou sair senador pelo Mendanha, ele ficou sem opção. Ou ele vai para o Senado com o Mendanha, ou ele vem para deputado federal com o governo do Caiado. Desmontou as bases. Desmontou as bases. Ele só tem essa opção, né, de Senado. Essa notícia que você falou antes, né, de descer, foi uma coisa que ventilaram. Não, então vamos ter apoio, vamos todo mundo para estadual. Eu já me coloquei e falei assim, eu prefiro nem ser candidato. Né? Não tenho esse afã. Ou meu você não vai fazer o que você quer. Sigo meu projeto, então eu fico um tempo mais na área técnica e ralando mais um pouco meus amigos. Tá? Mas daí ele deu uma recuada e assim, isso é política. A gente tem que pensar assim que as pessoas querem criminalizar a política. A política é o nosso dia a dia. Você tem que separar a boa política da má política. Eu acho um negócio muito interessante que você falou, porque eu defendo isso sempre. Eu trabalho com político, então o pessoal fala, você é igual. Não existe um igual ao outro, assim como não tem um brasileiro igual ao outro. E uma coisa que você falou para mim, que eu concordo com exatamente isso, eu falo exatamente. O pessoal fala assim, é porque Brasília podia explodir Brasília, igual eu falo, tem que explodir Rio de Janeiro, tem que explodir Brasília. Eu falo, gente, a política nada mais é que o retrato da população. Você vai ter lá na política o que você vê na rua. Então você vai ver o cara que é da bancada da bola, o cara que é do evangelho, o cara que é do católico, o cara que é bandido, tem muito bandido. Você vai ver o cara que é bom naquilo que ele faz, que é técnico. Você vai ver de tudo. A gente não pode generalizar. É o que eu falo em relação à polícia. Não dá para generalizar. Tem um ou outro. Tudo, né? Tudo na vida você não pode generalizar. Tem um ou outro que pode cometer erro, mas não vai criminalizar toda a polícia. A classe. Toda a classe, até porque a nossa classe pune quem comete erro. Muito mais que outras classes. Muito mais que outras classes. Até porque, para não esquecer, né? Quando inventaram de meter o pau na Rotan e acabaram com a Rotan aqui, o Estado sangrou, né? Aí ficou anos e aí quase morreram de chorar para a Rotan voltar e graças a Deus voltou. Quem remontou foi o meu então comandante-geral e secretário de segurança, o Coronel Brum. Porque sem a Rotan, meu amigo, Goiás tinha virado uma terra sem lei, né? Não é só Goiás, não é só a Rotan, tem o COD lá, que é um exemplo. O COD Boa de bola. Rodney, foi um prazer imenso tê-lo aqui com a gente hoje. Queria agradecer demais a sua presença, fazer muitos votos para que dê certo a sua candidatura a deputado federal, que você possa ir lá mudar tudo isso que você se propôs a mudar, que é o que está faltando. A gente precisa... É o que a gente conversou aqui, não muda a Constituição, mas muda a regulamentação, a normativa. O negócio precisa funcionar. E do jeito que está hoje não está funcionando. Não está funcionando. Exatamente, perfeito. E no que depender disso, pode contar com a gente, que a gente torcendo muito por estamos apoiando. Porque seu projeto é o que a gente quer para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Agradeço o espaço e não foi o primeiro, mas não foi o último. Não, e as portas aqui continuam abertas para você, seja durante a campanha, seja depois para a gente comemorar. A gente não bebe só água, não, a gente bebe cerveja também, uísque, vinho. Se você quiser aqui, a gente providencia. Vamos esperar primeiro. Vamos esperar a eleição primeiro, né? Aí a gente toma um aqui para comemorar, né? Isso. Marcado. Fique à vontade, a casa é sua. E brigadão pela presença, viu? Obrigado. Deus abençoe todos nós, né, amigos? Amém. Amém. Uma honra estar com você aqui. Amém. Obrigado. Pessoal, é isso. Obrigado. Não engana, não. A todos vocês que acompanharam. E semana que vem tem mais, hein? Não me engana, não. Segue o canal, valeu. Show. Olha, obrigado, bom demais, cara. Vamos conversar com gente esclarecida. Quando você falou assim, o que nós vamos conversar? O que vocês quiserem.